A história começa com uma garota de personalidade distorcida e com um sorriso desagradável falando para o protagonista agradar ela e seus amigos chorando de vergonha, pois ver ele se contorcendo era o melhor entretenimento possível. E enquanto o prota de aparência sombria e cheio de olheiras permanecia calado, a garota fala repudiar o fato de que eles dois são amigos de infância. Naquele momento, enquanto ficava surpreso com as palavras dela, ele sentiu algo dentro dele se rompendo por completo. Rua Takahashi que não é uma garota normal. Na verdade, ela é uma das idols mais populares do momento. Ela é neta de Taizo Takahashi, que é o presidente do grupo Teikai, uma das maiores empresas corporativas do Japão. Sua riqueza e influência vão muito além de qualquer senso comum, tornando ela uma princesa do mundo real. Por outro lado, o protagonista Kazuma Suzuki é um cara simples e sombrio, que não tem amigos, muito menos uma namorada. Ele é a definição clássica de uma pessoa solitária. Sua única característica que o difere dos outros é o fato dele ser amigo de infância de Rua, fazendo ele ter que passar sua vida inteira como a sombra dela. Mas ele não queria ser especial como ela. Tudo que ele desejava era ter a experiência de fazer amigos e ter uma namorada como qualquer pessoa normal. Mas quando ele resolveu dizer à Rua como ele se sentia, a resposta dela foi bem cruel. Com aquele mesmo sorriso desprezível, ela o chama de estúpido, dizendo para ele se pôr em seu lugar, pois ele é somente um perdedor de aparência sombria. O seu único valor era ser amigo de infância dela, e somente isso já tinha consumido toda a sorte de sua vida, e que era melhor ele se acostumar com isso de uma vez. Aquelas palavras dela dizendo para ele se pôr em seu lugar se repetiam várias vezes em sua cabeça, e é desde a infância que ele vem carregando essas palavras como se elas fossem um tipo de maldição, fazendo um peso tão enorme nele que era como se ele estivesse amarrado por Rua e sendo puxado por ela através de uma corrente. Mas mesmo assim ele ainda desejava uma vida normal, até que na primavera de seu primeiro ano do ensino médio, Kazuma recebe uma mensagem em seu celular. Ao olhar, ele nota que era a Rua, convidando ele para ir até o karaokê onde ela está com as amigas, e entre elas está uma garota chamada Aya. O nome Aya faz Kazuma brevemente se lembrar do rosto daquela garota chamativa cheia de brincos, mas ele se perguntava o porquê do convite, já que ele nunca nem falou com ela antes. Até que Rua manda outra mensagem, dizendo que se ele realmente queria amigos ou uma namorada, o melhor jeito de conseguir isso era participar de um grupo de elite como o dela, e que era ele que precisava dar o primeiro passo. Vendo as mensagens dela, Kazuma realmente pensou que era sua grande chance de mudar, e então para ter essa mudança ele se arrumou da melhor forma possível e até mesmo foi em um salão profissional para mudar seu corte de cabelo. Chegando ao karaokê no horário marcado, ele abre a porta, na esperança de exibir seu novo eu e assim poder finalmente mudar. Mas infelizmente a realidade tende a ser decepcionante, e tudo que Kazuma encontra é um bando de pessoas rindo da cara dele, zombando por ele realmente ter vindo e também de seu novo corte de cabelo. E enquanto as garotas também zombavam dele falando mal de suas roupas e dizendo que ele fedia a laque de cabelo, Rua gargalhando fala para elas pararem de rir dele, pois ele realmente parecia ter se esforçado. A única na sala que permanecia sem dar risada alguma era a Aya, que parecia olhar para aquela situação com um certo desgosto. Por outro lado, Kazuma, com seus olhos completamente turvos, finalmente entende que tudo aquilo não passava de uma armação. Até que Rua pergunta o que tinha de errado e por que ele estava ali parado sem fazer nada, começando a sorrir e dizendo que aposta 10.000 ienes que ele irá começar a chorar em breve. Vendo ele ainda em silêncio, faz Rua novamente pedir para ele falar algo, mas tudo que Kazuma pergunta é o que ele fez de errado para ela e o que ele teria feito para merecer tudo isso. Novamente, com um sorriso desagradável, Rua responde que isso era óbvio, e apontando seu dedo para Kazuma, ela responde que é porque ele é seu escravo, mandando ele fazer seu show para agradá-la. E então, com uma expressão completamente distorcida e cheia de soberba, ela fala que não consegue suportar a ideia de que eles são amigos de infância, deixando Kazuma surpreso por um momento, mas logo percebendo que algo havia se quebrado dentro dele. Esse devia ser o som de um vínculo sendo rompido. E assim, com uma expressão séria e de saco cheio, Kazuma responde que pensava o mesmo que ela, e que era para eles cortarem seus laços a partir de agora. Ouvir isso deixa a Rua completamente em choque, e após isso ela ergue a voz perguntando como um perdedor como ele ousava falar desse jeito com ela e propor algo assim. E quando ele responde que foi ela quem propôs isso, Rua irritada fala para ele parar com essa palhaçada, pois ela tem todo o direito de odiá-lo, mas ele não tem o direito de odiar ela. Ouvir ela falar daquele jeito faz Kazuma dizer em pensamentos que o mundo realmente enlouqueceu, tornando uma pirralha como ela em alguém famosa e amada por todos. Irritado, Kazuma bate com a palma da mão em uma mesa que tinha ali e acaba trincando ela. Após isso, Kazuma sai dizendo que agora estava tudo resolvido, deixando Rua e seus amigos em choque. E enquanto uma das garotas falava para a Rua não ligar para aquilo, Aya nota algo de estranho na mesa. Além do dinheiro que Kazuma deixou, a mesa estava toda quebrada, deixando todos aflitos e incrédulos de que foi Kazuma quem quebrou aquela mesa, pois nenhuma pessoa normal teria tanta força assim. E ao mesmo tempo que um de seus amigos tentava animá-la, Rua, que ainda estava paralisada pelo choque, começa a chorar, dizendo que nunca irá perdoar Kazuma por ter acabado com a amizade deles dois. Por outro lado, Kazuma estava em paz e depois de muito tempo ele finalmente
finalmente se sentia revigorado. Era como se o próprio mundo voltasse a brilhar diante de seus olhos. Raciocinando melhor, ele não entendia o motivo de ter deixado que ela o controlasse por todo esse tempo. Agora ele preferia 1000 vezes viver uma vida solitária do que ter que vender sua alma para uma fera em pele humana. Kazuma finalmente entende que agora ele já não precisava mais ter que viver como a sombra de Rua. E se lembrando de cenas do passado, ele olha para o horizonte, falando em pensamentos que agora ele finalmente está livre. Naquela mesma noite vemos Taizo, o avô de Rua e também o presidente do grupo Teikai e diretor da escola Teikai, olhando seriamente para alguns papéis em sua mão, até que Rua aparece chamando por ele e tornando sua expressão séria em uma expressão extremamente animada ao ouvir a voz de sua neta. Por outro lado, Rua estava totalmente frustrada, falando para o seu avô que Kazuma foi realmente maldoso com ela hoje, e que ele teve a coragem de terminar a amizade deles. Ao ouvir isso, a mulher com roupas tradicionais japonesas que estava junto com Taizo se vira perguntando se isso era realmente verdade. Essa era a Kikura, a prima de Rua. E Rua continua, dizendo que ele ficou entediado dela e que isso era inacreditável, já que até agora ele nunca havia se oposto a ela. Após refletir sobre suas palavras, Kikura fala que Rua certamente deve ter falado coisas desagradáveis para Kazuma agir desse jeito, mas ela nega tudo com uma expressão aflita. E após isso, com uma cara lavada, ela responde que somente falou que ele era seu escravo e que era uma desgraça ter que ser amiga de infância dele. Ouvindo isso, Kikura fala que essas eram coisas muito ruins de se falar e Taizo concorda com ela, dizendo que era natural Kazuma estar irritado, mas Rua se nega a aceitar isso, dizendo que só estava brincando um pouco com ele. E assim ela fala que era ridículo Kazuma começar a procurar por uma namorada e amigos ao entrar no ensino médio, mas Kikura responde que isso era perfeitamente normal, deixando Rua irritada, que novamente grita dizendo que não era normal, e batendo com a mão no peito ela fala que Kazuma já tem ela e que tendo a princesa mais linda do mundo ao seu lado era inaceitável o fato dele querer se aproximar de novas pessoas, principalmente se forem garotas. Ela não via problema algum no fato de poder incomodar ele do jeito que ela quisesse, pois na visão dela ela é a pessoa que mais entende ele nesse mundo inteiro, fazendo uma expressão corada e revelando que o ama, com lágrimas se formando em seus olhos. Ver suas lágrimas faz Taizo mudar de ideia e dizer que era tudo culpa do Kazuma, e Kikura fala em pensamentos que aquele era realmente um avô babão. E então Kikura fala para a Rua que a melhor forma de resolver essa situação era ela pedir desculpas, mas ela responde que não faria isso de jeito nenhum, e que como Kikura é a mestra de Kazuma, era para ela resolver essa situação. E se referindo na terceira pessoa, ela fala que era para Kikura fazer Kazuma se desculpar com a adorável Rua-chan e abraçá-la e beijá-la depois disso. Kikura começa a sorrir quando ouve que Rua queria um beijo de Kazuma, e então ela pergunta se o plano de Taizo era realmente fazer Kazuma se casar com Rua, e assim ele responde que era isso mesmo e que era por isso que ele a designou como mentora dele, para ensiná-lo sobre artes marciais e sobre a arte da liderança, pois Rua gosta muito dele e Kazuma parece ter um talento único e valioso. Kikura concorda com Taizo, dizendo que nunca antes viu alguém com o talento que Kazuma possui, lembrando que desde o ensino fundamental ele sempre tirou notas médias propositalmente para assim se adaptar aos outros. Tudo isso fazia parte de seu treinamento para se tornar a sombra de Rua. Se ele parasse de se conter, o país inteiro poderia ser abalado, ou até mesmo o mundo todo, graças a todo o conhecimento e potencial oculto que Kazuma parece possuir. E como se isso não bastasse, ele sempre foi muito popular com as garotas, o que fez eles terem que trocar ele de escola várias vezes, fazendo ele nem perceber o quão popular ele sempre foi com as garotas. Ouvir essa lembrança de Kikura faz Rua sorrir de forma snob, dizendo que isso era lógico e que ela não esperava menos de seu Kazuma. E Taizo concorda, dizendo que ele é um candidato digno para assumir a liderança do grupo Teikai no futuro. E enquanto os outros dois ficavam falando sobre Kazuma, Kikura sorri e fala em pensamentos que agora que Kazuma cortou seus laços com Rua, ele não tem mais motivo algum para se conter. Seja nos estudos, esportes ou até mesmo romance, agora as coisas podem ficar fora de controle. Na manhã seguinte na escola havia uma mesa e uma cadeira no meio do corredor, dizendo que esse era o novo lugar para Kazuma. E enquanto alguns se perguntavam como ele teve coragem de ir contra a princesa Rua, Kazuma aparece olhando para aquele papel e se dando conta de que esse será seu tratamento daqui em diante. Ele tinha uma vaga ideia disso, mas sua amiga de infância, que é endeusada e tratada como uma princesa, na verdade é uma verdadeira porca vestida de humana. E nesse caso ele tinha duas opções. A primeira era colocar a mesa e a cadeira em seu lugar original, se sentar e assistir a aula normalmente em silêncio. E isso é o que talvez a maioria dos alunos faria se fosse confrontado dessa forma. A segunda opção era correr para a sala dos professores, mas no caso de Kazuma isso nem era opção, afinal essa é a Academia Teikai. A Academia Teikai é uma escola que treina talentos de classe S com o objetivo de tornar o grupo Teikai o número 1 no mundo todo. É uma escola considerada de rank S pelo público. Seja nos estudos, esportes ou artes, aqueles que se destacarem nessas áreas serão isentos de taxa de matrícula e dormitório. Estudantes de todo o país são recrutados no programa especial de bolsa de estudos. Aqueles com talentos excepcionais são considerados como o escalão superior,
enquanto os alunos comuns são considerados como uma categoria inferior. Esse sistema de castas governa a escola muitas vezes dos bastidores, mas também várias outras vezes à vista de todos. A garota da mais alta classe e influente na academia é Rua, ou também conhecida como Princesa Rua, pois além de tudo, o diretor da escola é seu avô. Naturalmente, os professores são muito gentis com ela, principalmente aquele professor calvo, e se Kazuma levar suas reclamações até ele, os resultados serão óbvios. Nesse caso, a opção 1 era a mais plausível, colocando tudo de volta no lugar e permanecendo em silêncio. Mas não no caso de Kazuma, que resolveu mudar e viver sozinho. Para ele havia uma terceira alternativa, e pegando uma caneta ele se abaixa e começa a escrever algo naquele papel grudado em sua mesa. Vendo de perto, o que ele escreveu foi que com isso ele irá estudar sozinho e que, como foi uma ordem de Rua, era para eles marcarem a presença dele na aula, assinando seu nome logo abaixo e saindo do local. Ver aquilo deixa todos os outros estudantes aflitos e se perguntando se por acaso ele não tinha medo do que a Princesa Rua poderia fazer com ele. Andando pelos corredores, Kazuma fala consigo mesmo que será um problema se mais alguém ver ele, então ele precisava encontrar um local calmo e discreto para estudar sozinho. E então ele resolve entrar em uma espécie de depósito, localizado no fundo das dependências da escola. Ao entrar, ele revela que aquele depósito é na verdade uma biblioteca subterrânea que a maioria dos alunos e até mesmo alguns professores não fazem ideia de sua existência. Kazuma sabia desse local, pois um senpai do clube de leitura contou para ele uma vez. E assim ele decide ficar ali até que a aula termine. E descendo os degraus da escada, Kazuma fala em pensamentos que sempre quis ter uma vida normal, mas que agora que ele foi contra a Rua, as chances dele fazer amigos ou encontrar uma namorada é praticamente zero. E se esse for o caso, tudo que Kazuma quer é viver tranquilamente por conta própria. Mas quando ele abre a porta, ele dá de cara com uma garota trocando de roupa. Ao ver ele, a garota de aparência tímida começa a gritar. E naquele momento, Kazuma ainda não tinha ideia de que sua história estava apenas começando, onde ele que buscava uma vida ordinária será cercado por pessoas extraordinárias em dias que estarão longe de serem pacíficos. E enquanto isso, em sua classe, Rua se perguntava feliz se Kazuma em breve virá até ela pedir desculpas chorando. O capítulo 2 começa de forma bem irrelevante, com Rua fazendo um vídeo para o YouTube em seu canal de 1 milhão de inscritos. E então ela conta que foi até o karaokê com suas amigas e que lá só tinham garotas, pois ela nem consegue falar com garotos, pois acha eles assustadores. Obviamente tudo isso era uma grande mentira para ela manter sua aparência angelical na frente de seus fãs, que provavelmente não conhecem sua personalidade podre. Ela fala inclusive que uma das garotas que ela convidou destruiu totalmente o clima, ficando séria o tempo todo e não conversando com ninguém, e após isso saindo do nada. Aqui ela provavelmente está se referindo da garota chamada Aya, aquela cheia de brincos e que foi a única que não achou graça do que fizeram com o Prota. Após isso, Rua fala para seus fiéis súditos para nunca serem aqueles que estragam a festa quando ela está bombando, afinal o lema dela é um por todos e todos por um. Finalizando, Rua fala sobre seu novo trabalho que virá em breve, onde ela estará se juntando à nova dubladora Minato Amane para formar um grupo e lançar um CD, assim revelando estar feliz pelo fato dela e de Minato estarem na mesma agência e na mesma escola. E então ela fala que a estreia será no próximo domingo em um shopping e que a entrada será totalmente grátis, esperando que todos seus fãs compareçam ao evento e após isso finalizando o vídeo. E assim mostrando alguns comentários de fãs apaixonados e outros dizendo que Rua não deveria fazer collab com uma pessoa que possa tirar seu brilho, e que mesmo pesquisando o nome da nova dubladora chamada Minato, nada aparecia. Após isso o capítulo começa de fato, com Kazuma pedindo desculpas por ter assustado a garota e assim se apresentando para ela. A garota, que por ironia do destino é a própria Minato, também pede desculpas por ter erguido a voz, mas Kazuma fala que deveria ter checado primeiro se o local estava vazio, perguntando para Minato se ela também tinha ouvido daquele senpai do clube de leitura sobre esse local, e Minato, que ainda estava vestindo suas roupas, responde que sim, deixando Kazuma surpreso por mais alguém saber desse local graças àquele senpai. Ao se vestir, Minato novamente abre a porta, dizendo que Kazuma já podia entrar e se desculpando por ter feito ele esperar. Ver as roupas dela faz Kazuma perguntar o porquê dela estar usando roupas de educação física e, mais importante que isso, qual era o motivo para ela vir até ali para se trocar. A garota, toda tímida e alisando o cabelo, fala que estava procurando um lugar para praticar sua cantoria e sua dança, e então ela lembrou que alguém indicou esse local para ela no passado. E ficando aflita, Minato fala que na verdade é uma dubladora e que logo ela terá um show ao vivo em colaboração com outra artista e que ela veio até esse local para praticar. Kazuma fica surpreso ao saber que Minato era do ramo do entretenimento, incluindo Rua. Nessa academia tem vários alunos desse ramo. A surpresa de Kazuma era que aquela garota tímida em sua frente é um dos talentos especialmente selecionados em que a escola deposita suas esperanças,
crianças. Kazuma então fala que como Minato trouxe até mesmo um espelho para a biblioteca secreta, ela parecia ser muito dedicada, fazendo ele perguntar o que ela fará quanto à aula e deixando ela em pânico por um momento. E assim ela responde com a voz trêmula que quando chegou na escola, sua mesa estava do lado de fora da sala, com um papel escrito que não tinha lugar para ela na sala de aula. Ao ver a expressão chorosa dela agora, Kazuma nota que ela estava com essa mesma expressão no momento em que ele pegou ela se trocando. Mas enquanto ele finalmente entendia o motivo das lágrimas de Minato, seu celular começa a vibrar e ele começa a receber mensagens sem parar. Todas essas mensagens eram de Rua, perguntando onde ele estava, provocando ele e ameaçando vazar o nome dele em seu próximo vídeo, para assim seus fãs perseguirem ele, mas falando que se ele fosse imediatamente até ela e se ajoelhasse, ela o perdoará. Irritado com a audácia dela, Kazuma somente bloqueia seu contato, e então novamente volta sua atenção para Minato, perguntando o motivo dela estar passando por isso, já que ela é uma das estudantes consideradas especiais na escola. Mas Minato responde que não era nada disso e que mesmo ela sendo uma dubladora, ela não é nada popular e sua aparência e voz são sem graça. Kazuma responde que realmente não conseguia ver seu rosto direito por conta de sua franja, mas que sua voz é muito fofa, e era como ouvir o badalar de um sino, uma voz agradável e memorável. Ouvir esses elogios faz Minato ficar completamente corada, e se virando de costas extremamente envergonhada, ela fala que isso não era verdade, e que tem muitas outras pessoas com vozes muito melhores que a dela no mundo de idols e dubladores, e que comparada a uma pessoa chamada Showa Takayashi, que ela não é nada, e que como uma pessoa como ela acabou formando uma dupla com Rua, provavelmente é esse o motivo dela estar sendo assediada moralmente. Fãs da Rua foram até mesmo em suas redes sociais, dizendo que se alguém como ela fizesse dupla com a princesa Rua, iria somente fazer seu status decair. Ao escutar essas palavras, Kazuma fala em pensamentos que naturalmente uma porca como Rua iria atrair outros porcos como fãs, e assim ele pergunta para Minato como ela acabou formando uma dupla com aquela porca, deixando ela confusa e perguntando a quem ele estava se referindo como porca. Kazuma se desculpa, pois falou aquilo em voz alta sem querer, e então fala que se tratava de Rua, deixando Minato em pânico, que logo fala que ele não podia falar assim de Rua em público, pois se alguém ouvisse ele estava ferrado. E Kazuma, com uma expressão de quem não estava nem aí, responde que de toda forma não tinha ninguém por perto no momento, mas Minato o adverte que mesmo assim ainda era perigoso falar desse modo. Mas ao se acalmar, ela fala que foi decisão da agência, e que como elas estão na mesma escola e agência e a personalidade de Minato é simples e sombria, ela é a pessoa perfeita para agir como suporte para a Rua. Kazuma em pensamentos fala que aquelas palavras eram realmente dolorosas de se ouvir, mas relembra que a agência que elas fazem parte também é propriedade do avô de Rua e que lá eles fazem de tudo para alavancar o sucesso de sua neta. Kazuma não tinha dúvidas de que toda aquela coisa com a mesa fora da sala de aula foi com certeza ideia de Rua, pois mesmo sendo uma decisão da agência, a Rua jamais aceitaria fazer par com alguém abaixo dela. E enquanto Kazuma pensava que Minato era azarada, ela de repente chama sua atenção. E então Minato fala que estava tudo bem em ter que agir como suporte para a Rua, pois essa é uma chance rara que foi dada a ela. E com uma expressão determinada, Minato conclui que não quer ter que arrastar ninguém para o fracasso e que quer poder dar tudo de si, deixando Kazuma surpreso, que logo pergunta se é por isso que ela veio até a biblioteca subterrânea para praticar sozinha. E quando ela responde que sim, Kazuma solta um sorriso e fala que isso tornava ela uma pessoa muito legal, deixando ela surpresa, até que ele estende a mão chamando por seu nome, dizendo que ficará com ela e a ajudará em sua prática. E mantendo seu sorriso, ele fala que só pode dar seu feedback da perspectiva de um amador, perguntando se mesmo assim ela ainda estava de acordo com isso. Ver aquele sorriso e ouvir aquelas palavras faz Minato ficar corada, e assim ela pega na mão de Kazuma aceitando sua oferta, e sorrindo de forma graciosa, ela fala que estará contando com a ajuda dele. Ver aquele sorriso deixa Kazuma impressionado, dizendo em pensamentos que Minato era muito mais fofa do que aquela porca. Na hora do almoço, Kazuma passava pelos corredores da escola, segurando 2 garrafas de água, pensando que como Minato estava praticando sem parar, ela certamente deveria estar desidratada. Mas enquanto ele passava, uma voz estridente chama por seu nome. Olhando para a direção da voz, ele nota que era sua ex-amiga de infância, apontando o dedo para ele e perguntando onde ele estava até agora e quem ele pensa que é para faltar aula desse jeito. Kazuma ignora ela, falando em pensamentos que lá vinha o mesmo discurso de sempre. E assim Rua começa a gritar perguntando o porquê dele estar ignorando ela, e porque ele até mesmo bloqueou o contato dela, dizendo que ele sabe muito bem que ninguém tem o direito de ignorar a princesa Rua. E enquanto ela sorria de forma audaciosa perguntando se ele talvez na verdade estava com vergonha de encarar o rosto dela, Kazuma ainda em silêncio passa por ela ignorando completamente, até que alguém pega em seu ombro, o chamando de bastardo sombrio. E quando ele se vira, o garoto com a mão em seu ombro fala para ele parar de ser rude com Rua. Kazuma nota que aquele era Asano, o membro mais promissor do time de beisebol. Kazuma se perguntava se aquele cara não tinha nada melhor para fazer do que ficar correndo atrás de Rua em todo canto, como ir praticar em vez disso, seguindo o exemplo de Minato. A forma com que Kazuma o olhava deixa Asano irritado, perguntando se ele estava tirando onda com sua cara e se preparando para acertá-lo com um soco. Mas quando Asano fecha seu punho e tenta acertar
acertá-lo, Kazuma de repente desaparece na frente de seus olhos, deixando ele incrédulo, pois mesmo tendo certeza que acertou o soco, ele não sentia nada em sua frente, até que Kazuma aparece atrás dele com uma aura assassina e com uma expressão assustadora, deixando o figurante suando frio, que ao olhar para trás fica paralisado, não fazendo ideia de como Kazuma foi parar ali. E enquanto Asano permanecia em choque, todos ali se perguntavam se Asano na verdade era um fracote por ter errado o soco. E quando Kazuma pergunta o que tinha de errado e se ele estava fora de forma, Asano novamente fica irritado, fechando o punho e indo na direção de Kazuma para tentar dar outro soco. Até que Rua ergue a voz, mandando ele parar com aquilo. E ao mesmo tempo que Asano ficava confuso, Rua responde que ela é a única que pode mexer com Kazuma, e que Asano só poderia mexer com ele se fossem ordens explícitas dela. E então, apontando seu dedo para ele, ela fala para Asano não encostar um dedo sequer em Kazuma, e que é melhor que ele saiba onde é seu lugar, fazendo assim Asano baixar a bola e obedecer ela. E quando Kazuma chama seu nome, Rua faz uma expressão alegre, perguntando o que ele precisava. Mas essa expressão logo se quebra quando ele pergunta se ela realmente acha que essa entrada dela e suas falas foram descoladas ou algo do tipo. E enquanto ela permanecia confusa, Kazuma fala que absolutamente ninguém é permitido de mexer ou de fazer bullying com ele. E fazendo uma expressão extremamente séria, ele fala que não dá a mínima para quem ela é, saindo do local e mandando ela deixá-lo em paz. E ao mesmo tempo que ela caía no chão e todos se perguntavam se ela estava bem, Rua, com uma expressão completamente apaixonada, fala que ele estava muito legal com aquela expressão. Na semana seguinte, Minato continuava praticando, até que ela escorrega. E quando ela estava prestes a cair, Kazuma segura ela, perguntando se estava tudo bem e deixando ela totalmente corada, e logo se desculpando por atrapalhá-lo toda vez. Mas Kazuma fala que ela não precisava se preocupar com isso, pois ele queria garantir que ela não se machuque antes do evento. Ainda corada, Minato responde que ele era incrível, pois mesmo ela tropeçando o tempo todo, ele sempre aparece para pegá-la. E enquanto ele falava que isso não era algo especial, Minato fala que não era verdade, e que desde aquele dia Kazuma vem assistindo seus treinos a encorajando, e que ele não tinha ideia do quanto ele está ajudando ela. E assim ela novamente o agradece por tudo, deixando Kazuma surpreso, ao mesmo tempo que falava em pensamentos que ninguém nunca falou palavras assim para ele antes. Mas voltando para sua expressão normal, ele novamente fala que não fez nada de especial. E mudando de assunto, Kazuma fala que seria melhor ela mudar a parte que ela está tendo problemas e perdendo o equilíbrio, e que ao invés dela voltar ao centro do palco com um giro, ela poderia simplesmente voltar andando normalmente. E quando ela responde que dessa forma não ficaria legal no palco, Kazuma parece entender e então sugere que ela dê um salto para trás, chegando ao centro do palco num pulo só. Mas sorrindo, Minato fala que era impossível, pois o centro do palco fica a pelo menos 5 metros da posição inicial dela. Mas enquanto falava que talvez ela poderia fazer isso se colocasse bastante força nos pés, Kazuma de repente dá um salto para trás, atingindo perfeitamente 5 metros de distância, e deixando Minato incrédula de que ele realmente conseguiu fazer aquilo. E então ela novamente volta a falar que isso era humanamente impossível, curiosa sobre como ele fez aquilo e dizendo que pessoas normais jamais fariam algo assim, e perguntando se ele por acaso é um aluno extraordinário em educação física. Mas com uma expressão séria, Kazuma fala que é só um aluno comum, que tira somente notas medianas desde o ensino fundamental, deixando Minato confusa. Kazuma então novamente muda de assunto, falando que a pose dela parecia estar fora de sincronia, e Minato responde que realmente tem problemas em corrigir isso, e que até sua coreógrafa ficou irritada por ela ser tão desleixada. E após pensar um pouco, Kazuma fala que ela deveria usar esse desleixo a seu favor, e fazendo a pose da dança do gato, ele fala para ela tentar dançar assim nessa parte. Obedecendo ele, Minato começa a fazer a dança do gato de um modo extremamente fofo, e deixando Kazuma completamente cativado por sua fofura. Ao terminar a dança, Minato fala que de alguma forma realmente deu certo, e Kazuma responde que isso era ótimo e que ela deveria pedir para o designer incluir orelhas de gato e uma cauda em sua roupa para o dia da apresentação, fazendo ela concordar com ele. Mas ao pensar melhor, Minato responde que não poderá fazer isso nessa apresentação em dupla. E quando ele pergunta o porquê, ela responde que não combinará com o visual de Rua, e que depois de tudo ela é apenas um suporte para fazer Rua brilhar. Ouvir aquilo deixa Kazuma reflexivo, e então ele pergunta se ela estava mesmo bem com isso. E Minato responde que sim, pois ela não é muito experiente quando se trata de cantar e dançar. E assim ela fala que gostaria que Kazuma olhasse ela praticando sua atuação. Afinal, ela é uma dubladora e seu sonho é dublar uma personagem de anime. E enquanto sorria de forma doce, Minato fala que é exatamente por isso que ela está dando o máximo de si para esse trabalho, pois assim certamente oportunidades em dublagens irão aparecer para ela. Kazuma fica impressionado com a positividade dela, e olhando aquele sorriso sincero, ele nota que quando Minato fala sobre dublagens, ela parece estar cheia de vida. Ele conseguia sentir o quanto ela ama esse trabalho, e assim ele fala que sente inveja dela. E quando Minato pergunta o motivo, ele responde que ele não tem nenhum sonho ou objetivo, fazendo ela perguntar se ele realmente não tem nada de que gostaria de se tornar. E então fazendo Kazuma responder que se tiver que escolher, ele quer se tornar alguém ordinário. Ele não deseja ser alguém especial, e tudo o que ele quer é ter uma vida ordinária que ele consiga se orgulhar e dizer que isso é o que ele realmente é.
Após ouvi-lo, Minato fala que ele certamente conseguirá ser uma pessoa ordinária, e novamente sorrindo, ela fala que se tratando dele, ele poderá se tornar o que quiser. Ao ouvir as palavras dela, ele fica surpreso por um momento, mas logo sorri e agradece a ela pelo seu apoio. E então Minato fala que gostaria de perguntar algo que faz um tempo em que ela vem pensando. E quando ele pergunta o que era, Minato fala ter ouvido que ele e Rua brigaram no outro dia, e assim ela pergunta se foi por causa dela. Mas Kazuma responde que não. E então ela fala que ele e Rua são amigos de infância e que talvez ela possa ter colocado ele em uma posição difícil. Mas Kazuma novamente responde que não. E assim ele revela que eles não são mais amigos de infância nem nada do tipo, e que ele nem estava mais pensando nisso, deixando Minato levemente aliviada. E então mudando a forma de falar com ele, o chamando pelo nome ao invés do sobrenome como ela vinha usando até agora. E se aproximando do rosto dele, ela estava pronta para perguntar algo. Até que alguém abre a porta com ignorância, quase a quebrando e interrompendo a cena dos dois. Logicamente era a Rua, com aura e face extremamente ameaçadoras, e perguntando o que aquela garota estava fazendo com Kazuma, sozinhos em um lugar apertado como esse, e deixando Minato completamente em pânico, chorando e se agarrando em Kazuma. Ver Kazuma e Minato juntos naquela sala apertada faz Rua enlouquecer completamente, perguntando por que ele estava junto com essa dubladora lixo que nem ao menos é popular. E enquanto ela proferia xingamentos, Kazuma fala em pensamentos que Rua parecia até mesmo uma criança tentando xingar alguém. Rua fica extremamente irritada ao finalmente descobrir que o motivo de Kazuma desaparecer nas aulas era para estar junto com essa garota. Ela não conseguia entender o motivo de Kazuma se importar tanto com uma garota sombria como Minato, mas enquanto Rua falava, ela de repente começa a se encolher, e após isso ela começa a chorar, gritando e dizendo que odiava isso. Ela estava indignada por Kazuma não estar mais do seu lado e preferir ficar com essa garota ridícula ao invés dela. E enquanto Minato tentava apaziguar a situação dizendo que Kazuma não tinha culpa, Rua rapidamente agarra ela pela camiseta, e com uma expressão diabólica ela pergunta o porquê aquela garota estava chamando Kazuma pelo nome, deixando Minato em pânico e logo voltando a chamá-lo pelo sobrenome, enquanto Rua dizia para ela se pôr em seu lugar. Nesse ponto, Rua estava totalmente descontrolada, falando que nem em 1 milhão de anos Minato teria o direito de se aproximar de Kazuma, e assim ela puxa a franja de Minato, dizendo apostar que ela é uma baranga por baixo de sua franja. Mas ao afastar sua franja, ela nota que Minato era muito linda e tinha uma expressão quase que angelical, deixando Rua extremamente em choque. E após isso, ela imediatamente pergunta se Minato alguma vez já mostrou sua aparência verdadeira para Kazuma. Mas enquanto a pergunta dela deixava Minato confusa, Rua pega uma fita isolante e fala que será melhor tapar o rosto todo dela com essa fita. O medo de perder Kazuma para Minato estava maior do que nunca, ainda mais agora que ela viu a aparência fofa dela. Mas enquanto Rua dava chilique, Kazuma chama sua atenção, mandando ela parar com esse barraco todo, já que supostamente ela e Minato estarão no mesmo grupo fazendo uma collab. E Rua responde que Minato é somente uma suporte para ela, fazendo Kazuma interromper ela e dizer que essa simples suporte treina igual uma doida todos os dias para melhorar seus passos por vontade própria. E assim ele pede para Rua não se meter em seu caminho e deixá-la em paz. Mas as palavras de Kazuma deixam Rua ainda mais irritada, e ela logo fala que Kazuma é seu amigo de infância, então ele deveria tomar seu lado e não ficar do lado de uma garota que ele recém conheceu. E a resposta de Kazuma foi a melhor possível, falando que ele só fica do lado das pessoas que realmente trabalham duro e se esforçam. E fazendo uma expressão séria, ele fala que além disso eles não são mais amigos de infância, perguntando se por acaso ela já se esqueceu disso. Essas palavras dele parecem ter realmente afetado ela, e então Rua pergunta se ele ainda estava bravo com ela, falando que aquele dia foi apenas uma brincadeira. Mas a palavra brincadeira deixa Kazuma furioso, e enquanto se aproximava dela, ele pergunta se ela tinha consciência de quantas pessoas ela deve ter machucado com essas tais brincadeiras. Ele também fala que agora eles estão no ensino médio, perguntando se ela ainda não sabia a diferença do que se pode ou não fazer. E chegando bem perto dela, Kazuma fala que ela é a única que precisa se pôr em seu lugar. E enquanto Rua ficava completamente envergonhada por ele, Kazuma se afasta e chama Minato para eles saírem dali. Mas ao mesmo tempo em que eles saíam, Rua se vira e fala que é muito mais fofa do que aquela garota, e que de maneira alguma ela irá perder para uma dubladora tão lixo quanto Minato. Mas a resposta de Kazuma foi novamente a melhor possível, fechando a porta e deixando ela gritando sozinha. Após isso, Minato se desculpa com Kazuma, já que por sua culpa, Rua parece ter ficado muito irritada. Mas Kazuma responde que ela não precisava se desculpar e que ao contrário disso, ela na verdade deu a ele uma grande ideia. E quando Minato pergunta mais sobre, Kazuma responde que se eles conseguirem ferir aquele orgulho gigante de Rua, eles poderão fazer ela ser humilhada em seu próprio jogo. E assim ele nomeia seu plano como a Operação Dança da Gatinha Fofa, deixando Minato intrigada com suas palavras. Após isso, em
uma cafeteria, Minato recebe um pacote de Kazuma e logo pergunta o que era aquilo. Ele fala que comprou aquilo para ela usar, perguntando então se por acaso ela tinha algum canal no YouTube. E Minato responde que sim. Kazuma então fala para ela usar essas orelhas de gato que ele comprou para ela e soltar um vídeo fazendo a dança do gato que ela fez no dia anterior, pois ele tinha certeza de que isso irá chamar a atenção de muitas pessoas. Mas Minato responde que seu canal quase não tinha nenhum inscrito e que não chegaria em tantas pessoas assim. E Kazuma então responde que ajudará ela nessa parte, e que além disso a dança dela é perfeita, então era para ela confiar nele. E quando ela concorda com ele, Kazuma pergunta se seria possível ela levantar sua franja, deixando Minato confusa, até que ele fala que na verdade ela é muito fofa e será um desperdício se ela continuar escondendo seu rosto. Ouvir essas palavras faz Minato ficar extremamente corada, e envergonhada ela responde que tem medo das pessoas olhando para ela, e que ela não consegue relaxar sem usar sua franja, mas que mesmo assim ela sabia que deveria melhorar isso, pedindo desculpas para ele. Kazuma, entendendo a situação, pergunta se a agência dela alguma vez comentou algo sobre ela usar franja, mas Minato responde que não, pelo menos não até que o grupo seja desfeito, já que o papel de suporte é fazer o artista principal brilhar. Isso faz Kazuma falar que Rua deveria apenas fazer seus shows sozinha de uma vez, e Minato responde que esse é o plano e que como o grupo delas é somente para publicidade, ele será desfeito após o lançamento do CD. Ouvir isso faz Kazuma responder que o mundo do entretenimento é realmente sujo, e Minato fala que não tinha o que fazer, já que a agência dela é propriedade do avô de Rua, e quando se trata de popularidade, elas estão em ligas diferentes, fazendo Minato perguntar para ele se estava tudo bem mesmo ir contra alguém tão poderosa como Rua. Para Kazuma, essa falta de confiança de Minato era culpa do ambiente onde ela se encontra. Nesse mundo, as pessoas temem perder suas posições e então tentam pisar em todos aqueles que são um risco, e muitos realmente são assim. Seja na escola ou no mundo do entretenimento, Minato estava cercada por pessoas assim. Era de se esperar que ela naturalmente perdesse toda sua confiança em si mesma, e enquanto ele pensava, Minato chama seu sobrenome, dizendo que era incrível o fato dele ser amigo de infância de Rua e do quanto ela parece gostar dele. Mas Kazuma responde que isso não era verdade e que Rua é somente muito irritante. Mas mais importante que isso, Kazuma fala para ela voltar a chamá-lo pelo nome, deixando ela levemente corada. E assim ela fala que irá chamá-lo de Kazuma a partir de agora, e então pede para que ele chame ela de Amane. Rapaziada, a partir daqui eu vou começar a chamar a Minato de Amane, já que esse é o nome dela. Minato era somente seu sobrenome. Peço desculpas por não ter prestado atenção nisso anteriormente, pois como essa obra é nova, tem muito poucas informações sobre ela. Enfim, voltando para a história, Kazuma aceita a sugestão dela e a chama de Amane-chan, deixando ela novamente corada. E quando ele pergunta se tinha algo errado, ela esconde o rosto, falando que não era nada. Mas após isso, erguendo a cabeça, Amane fala que fará o seu melhor para lançar o vídeo. Um tempo depois, Amane se apresenta na frente da câmera, dizendo que irá fazer a dança da gatinha fofa e pedindo para que todos assistam o vídeo até o fim. Nesse momento, seu canal tinha apenas 41 inscritos. Amane então começa a dançar de um jeito extremamente fofo, imitando uma gata. Ao terminar sua dança, ela fala que irá performar ao vivo essa mesma música em um evento no próximo domingo. Ela revela que a entrada será gratuita e convida todos para irem ver ela no palco. E enquanto ela pedia para todos se inscreverem em seu canal, a bateria de sua câmera acaba. E ver ela em pânico faz Kazuma novamente falar o quão fofa ela é. Olhando os comentários, Kazuma nota que já haviam muitos haters comentando bosta, mas ignorando esses infelizes, tinham também muitas pessoas normais comentando coisas normais. Isso faz Kazuma resolver checar o canal de Rua também, somente com a intenção de obter informações. Mas ao entrar no canal dela, ele se depara com Rua extremamente furiosa, repetindo o nome dele várias vezes. E irritada, ela começa a chamá-lo de idiota e de caso lixo, perguntando por que ele não enxergava o quão incrível ela é. E com isso finalmente dito, a expressão dela muda completamente e ela dá um oi a todos seus espectadores, se autodenominando a princesa de todos e dizendo que aquele discurso de agora a pouco foi somente um treino de atuação, perguntando se surpreendeu todos com aquilo e dizendo que só estava canalizando algumas frustrações recentes para expressar sua raiva. E assim ela pergunta se deveria também tentar virar uma atriz. E desse modo ela se despede de seus fãs, pedindo para todos continuarem apoiando ela, e encerrando o vídeo logo após isso. Ao ver aquele show de horrores, Kazuma fica indignado com a qualidade da merda que ele teve o desprazer de assistir. Mas por outro lado, isso era perfeito para ele. E fazendo uma expressão confiante, ele fala que se esse é o jeito que Rua quer jogar, ele irá esmagar ela sem se conter. Com isso dito, o vídeo de Rua teve 20 mil visualizações. E em contraste disso, o vídeo de Amane teve apenas 50 views. Era inegável a diferença entre as duas. Mas mesmo assim, a fofura na dança de Amane é algo genuíno. E assim que as pessoas começarem a assistir, logo o vídeo se espalhará para ainda mais pessoas. E o que Kazuma precisava fazer era ajudar com isso, compartilhando o vídeo dela em vários lugares. Kazuma é um cara introvertido, solitário e sombrio, mas isso é somente no mundo real. Na internet era outra história. Em um jogo online, Kazuma tem até mesmo uma grande guilda, onde ele é o vice-líder. E isso faz ele poder se conectar com várias pessoas. Alguns dias depois, o resultado disso foi algo inimaginável. E o vídeo de Amane tinha ultrapassado a marca de 500 mil visualizações.
ações. A Mani continuava sem acreditar, perguntando o que raios Kazuma tinha feito para que em somente 3 dias aquele vídeo atingisse tantas pessoas assim. E Kazuma responde que somente ajudou um pouco a espalhar o vídeo na internet, mas que se o vídeo não fosse realmente bom, ninguém teria clicado para assistir e nem teria viralizado dessa maneira. E então Kazuma fala que tudo isso era graças ao talento dela, deixando a Mani extremamente feliz, revelando que agora mesmo uma pessoa que ela nem conhecia falou com ela dizendo que irá comparecer ao evento. E enquanto Kazuma falava que isso era algo incrível, em pensamentos ele fala que Rua também está promovendo o evento agressivamente, e parece que muitos alunos da escola Teikai irão comparecer, e agora tudo que faltava era Rua morder a isca que ele havia preparado. E alguns momentos depois o som de passos é escutado na biblioteca secreta, e novamente quase quebrando a porta, Rua entra no local usando orelhas de gato, e enquanto Kazuma ficava incrédulo por ela ter realmente caído em sua armadilha, a Mani pergunta qual era o motivo para ela também estar usando orelhas de gato, e Rua responde que viu o vídeo idiota dela, e desse modo ela fala para a Mani não se achar grande coisa por somente estar usando orelhas de gato, pois era só ela fazer o mesmo e nivelar o jogo que assim a Mani não terá chances contra ela. Dessa maneira, Rua desafia a Mani para uma batalha usando orelhas de gato no evento de domingo, e que ela terá certeza de fazer todos verem quem entre elas é a mais fofa e popular. Kazuma já tinha antecipado que ela agiria desse jeito, já que por muito tempo eles foram amigos de infância. Depois de tudo, ele entendia muito bem como a cabeça dela funciona. O canto de seu lábio tremendo era a prova de que ela está desesperada tentando conter sua frustração. Agora que todas as peças estão em seu devido lugar, finalmente começa a rebelião contra a idol mais popular de todas. No dia do evento, Kazuma cumprimenta a Mani, e ver ela se vestir ali na entrada de um depósito faz ele perguntar se o camarim não era no lado oposto. E a Mani sem jeito responde que sim, mas que Rua falou para a gerente que não queria ter que respirar o mesmo ar de uma ninguém como a Mani, e que por esse motivo ela acabou sendo expulsa de lá, tendo que se trocar no depósito. Kazuma fica indignado com a soberba daquela porca, mas olhando pelo lado positivo, ele fala que pelo menos desse modo eles não serão interrompidos por ela. Até que Kazuma fala que já estava quase na hora do show, e para tranquilizar a Mani, ele fala que era só ela agir como sempre que ela ficará bem, e que como ele assistiu ela praticando dia após dia, ele sabia muito bem o quanto ela melhorou, e desse modo ele encoraja ela, dizendo para a Mani confiar em si mesma. As palavras dele parecem ter realmente tocado ela, fazendo então a Mani perguntar o motivo de Kazuma estar indo tão longe por alguém como ela, pois isso é algo que ela tem se perguntado durante todo esse tempo. Após pensar um pouco, Kazuma então pergunta se ela não achava a escola deles extremamente sufocante, e quando a Mani pergunta se ele se referia do favoritismo claro em torno dos bolsistas selecionados pela escola, Kazuma responde que era isso mesmo. Ele sabia muito bem que toda escola tem casos desse tipo, mas na escola Teikai a discriminação é muito óbvia. E assim ele fala que se uma aluna normal como ela, que não é bolsista, conseguir brilhar, com certeza isso fará um buraco na reputação que essa escola criou há tanto tempo. E enquanto a Mani ficava confusa com o que ele queria dizer, Kazuma fala que isso ainda era somente um pensamento para o futuro, e que a primeira coisa que fez ele querer ajudá-la foi ver ela se esforçando tanto, e que isso fez ele querer torcer por ela e apoiá-la de perto, e isso era tudo. A Mani fica sem palavras ao ouvir a resposta dele, e Kazuma então entrega para ela uma tiara com orelhas de gato, falando que ele mesmo fez aquela tiara especialmente para ela. A Mani fica extremamente surpresa que ele mesmo tenha feito aquela tiara, e Kazuma revela que enquanto procurava uma tiara que combinasse perfeitamente com ela, ele acabou decidindo criar uma em vez disso. Ao ouvir isso, a Mani agradece a ele por esse gesto, e ao colocar a tiara, ela fala que dará seu melhor, até que Kazuma toca em seu cabelo, tirando sua franja que tampava seu olho e dizendo que era assim que ela deveria se apresentar, e que ela ficava muito melhor mostrando seu rosto completamente. E quando ela pergunta toda envergonhada o que ele estava tentando fazer, Kazuma responde que uma vez tentou mudar seu corte de cabelo quando alguém o convidou para ir em um karaokê, e que assim ele reuniu toda sua coragem e foi até um salão, e após cortar seu cabelo ele sentiu como se fosse uma pessoa completamente diferente, era como se ele tivesse renascido. Nas novels e mangás, quando o protagonista faz isso, todos começam a reparar nele e ele começa a ficar popular, mas no caso de Kazuma foi o completo oposto disso, e todos começaram a rir de sua cara. Mas então ele fala que a Mani é diferente dele, ela é alguém que será capaz de brilhar mais do que qualquer outra pessoa, e isso é porque ela possui um sonho e se esforça muito para alcançá-lo. Mas enquanto ele falava, alguém bate na porta, e uma pessoa da organização do evento fala que já estava na hora. Desse modo, Kazuma estende a mão, falando para a Mani roubar até o último fã daquela porca vestida de idol, e a Mani corada pega em sua mão, sorrindo e concordando com ele, e assim ela sai da sala, finalmente criando confiança em si mesma e agora mais determinada do que nunca.
Em cima do palco, Rua aparece se apresentando e agradecendo por todos comparecerem ao evento. E enquanto todos ficavam encantados por ela estar usando orelhas de gato, Rua fala que hoje será um dia especial em que ela estará apresentando seu novo grupo, chamado Rua e Seus Servos. E sorrindo, ela fala que hoje estará cantando sua mais nova música. Após isso, se fingindo de boa moça, ela chama por Amani e a apresenta como sua dupla para essa música nova. Amani então se apresenta para o público, sorrindo de forma meiga e contando com o apoio de todos. Ver Amani ao seu lado e sem aquela franja tampando seu rosto deixa a Rua extremamente irritada, e assim ela logo começa a fazer sinais para que Amani cobrisse o rosto, se afastasse e ficasse em sua sombra. Mas todos na plateia começam a perguntar quem era aquela garota extremamente linda. Desse modo, Rua é obrigada a baixar a bola para manter seu disfarce na frente do público, e em pensamentos ela pergunta qual era o problema de Amani, e que mesmo ela se livrando de sua franja irritante, quando se trata de cantar e dançar, Rua se achava claramente superior a ela. E então ela novamente puxa toda a atenção para si mesma, dizendo que elas irão começar a apresentação imediatamente. E assim elas começam a cantar e dançar no palco, mas enquanto elas faziam sua apresentação, o público só tinha olhos para Amani. Todos estavam curiosos, se perguntando quem era ela e dizendo que ela é muito linda e fofa. Ninguém nunca tinha visto ela em outra apresentação antes, mas todos falam com unanimidade que, sendo honestos, Amani é muito melhor que Rua em tudo. Sua voz e seus passos de dança eram muito superiores aos da princesa de todos. E Kazuma, que também estava vendo o show, com uma expressão vazia, fala em pensamentos que com isso Rua certamente foi derrotada. Ele fala inclusive que Rua deve ter imaginado que ganharia facilmente quando o assunto é cantar e dançar, mas que enquanto ela se divertia, Amani praticava todos os dias sem descanso. Sua dança já estava em um nível completamente diferente do de Rua, e sua beleza angelical era resplandecente. Mas ao pensar melhor, Kazuma fala que essa batalha já estava perdida para Rua desde o momento em que ela sentiu inveja de uma garota a qual ela tratava como inferior, e a desafiou em sua especialidade. Agora Rua estava na mesma situação em que ela pôs Kazuma há algum tempo atrás, sendo arrastada para fora de sua bolha e sendo humilhada na frente de todos, da mesma forma que ela fez com ele. E ao mesmo tempo que Rua estava completamente envergonhada em cima do palco, Kazuma observava o ambiente com uma expressão séria, até que ele começa a notar uma movimentação suspeita. Entre as pessoas próximas ao palco estavam vários homens de terno, que pareciam estar aflitos e conversando por comunicadores enquanto se encaminhavam para a parte de trás do palco. Notando isso, Kazuma fala consigo mesmo que era hora dele começar a se mover. Por outro lado, vemos um cara que aparenta ser o chefe daqueles caras de terno. Ele fica extremamente irritado, pois não conseguia entrar em contato com nenhum de seus homens. Ele tinha que resolver aquela situação antes que a música termine, decidindo assim que ele mesmo faria o serviço de derrubar Amani do palco. Mas Kazuma, que estava de braços cruzados atrás dele, pergunta quem é que ele planejava derrubar. E ao olhar para o lado, o homem entra em pânico, perguntando quem diabos era Kazuma, ao mesmo tempo que via todos os seus homens desmaiados no chão. Kazuma, que já estava a poucas ideias, pergunta se o homem era algum empregado da família Takayashiki, e se as ordens que ele recebeu eram de sabotar Amani se ela não fizesse seu papel de suporte corretamente. O homem, ainda em pânico, pergunta como Kazuma sabia disso, mas enquanto ele falava, Kazuma, em questão de milissegundos, aparece atrás dele, e assim golpeia o homem, deixando ele desacordado. E Kazuma então fala que aquele homem é muito burro por revelar seus planos tão facilmente. Parecia até mesmo que ele é um agente inferior de segunda classe, fazendo Kazuma perguntar como o nível de qualidade dos empregados do avô de Rua decaíram tanto assim. Após isso, ver que as duas continuavam cantando deixa Kazuma aliviado por não terem conseguido fazer nada contra Amani. Esse era o grande momento dela, que se esforçou tanto para estar ali. Kazuma de forma alguma deixará que arruinem isso, mas reparando melhor, mesmo que tentem arruinar seu momento, as pessoas assistindo o show já ficaram tocadas por sua voz e essência, e seu brilho angelical já não pode mais ser apagado ou detido por ninguém. E assim Kazuma puxa o ar do fundo de seu pulmão, e então solta um grito dizendo para Amani dar o seu melhor. Ouvir Kazuma torcendo por ela deixa Amani surpresa, mas que logo depois fica extremamente feliz, ao mesmo tempo que Rua ficava incrédula com aquilo. O choque de Rua foi tão grande que ela acaba se perdendo na letra da música, e então envergonhada ela começa a andar para trás, até que ela tropeça no próprio pé e cai de cara no chão. E assim a grande princesa Rua sofreu uma tremenda queda, mas infelizmente ela passa bem, e mesmo com esse pequeno incidente, o evento acabou sendo um grande sucesso. No dia seguinte, todos os sites de fofoca só publicavam artigos elogiando Rua. Tanto sua queda quanto o desempenho de Amani foram completamente encobertos. Isso com toda certeza era obra da produtora musical onde elas trabalham, e como sempre seus métodos de resolver as coisas eram sujos. Mas mesmo com isso, eles ainda não serão capazes de ocultar o brilho de algo que é autêntico, ainda mais nessa era digital de redes sociais em que vivemos. E ao mesmo tempo que várias pessoas cercavam Amani elogiando ela e a deixando envergonhada, Kazuma olhava tudo aquilo de longe, mas ele estava muito feliz por ela. Agora que ela tinha se tornado tão popular, Rua não poderia se meter com ela facilmente, pois vendo por sua cara raivosa ser o
ofuscada por Amani parece ter doído mais do que a queda que ela levou, e que após ser humilhada em público, com certeza Rua irá evitar chamar mais atenção desnecessária se envolvendo em escândalos. A partir de agora, ninguém mais poderá ignorar Amani, pois graças ao seu talento e esforço constante, sua popularidade irá aumentar cada vez mais. E quando esse momento chegar, a existência dele como alguém que enfrenta Rua Takayashi diretamente irá se tornar um obstáculo para Amani, já que depois de tudo, Rua é a princesa da escola e a dona da agência em que Amani trabalha. Dessa forma, Kazuma decide se afastar dela silenciosamente, e a partir de agora ele irá observar o progresso dela mantendo certa distância. Mas ao notar ele se afastando, Amani de repente chama o nome de Kazuma em um tom alto, deixando ele surpreso. Ela então tenta se aproximar dele o mais rápido possível, pedindo licença para todos que estavam em sua frente. E assim, chegando perto dele, ela dá bom dia para ele. E quando Kazuma responde, Amani pergunta se ele poderia ajudá-la a praticar depois da aula se não fosse um incômodo. Kazuma fica confuso, pois o evento já tinha acabado. Mas Amani então revela que na verdade ela foi chamada por outra agência para fazer uma audição para um papel em um novo anime que irá lançar. Ela fala também que está pensando seriamente em trocar de agência. Amani não queria mais ficar em uma agência que a obriga a ser uma idol, mas sim em uma que ela possa ser uma dubladora profissional. E é por isso que agora ela quer praticar atuação junto com Kazuma. Mas quando Kazuma estava pronto para responder algo, Amani põe o dedo em seu lábio, dizendo que não gosta que ele chame ela de Amani-chan. E com uma expressão fofa, ela pede para que Kazuma chame ela de Amanhã, que no bom e velho português seria algo como Amani gatinha. Ouvir isso deixa todos os alunos que estavam perto em choque. Mas além do choque, quem fica extremamente furiosa é Rua, perguntando o que aquela mulher estava tentando fazer com o seu Kazuma. Mas por outro lado, ficando meio sem jeito, Kazuma chama Amani pelo apelido que ela pediu. E então ele fala que após parar de esconder o rosto com aquela franja, Amani ficou muito mais ousada. Parecia até mesmo que ela tinha mudado de personalidade. E sorrindo de uma forma travessa, Amani responde que talvez ela tenha mesmo mudado. E se aproximando ainda mais de Kazuma e encostando seus melões no braço dele, ela fala que se ela mudou era por culpa dele, pois foi ele quem levantou sua franja. E dessa vez, aproximando seu rosto do dele, ela fala que agora Kazuma precisa assumir a responsabilidade por isso. E ao mesmo tempo em que Amani se agarrava em Kazuma, Rua fica completamente desesperada, fazendo uma expressão demoníaca, para logo depois desmaiar com o choque daquela cena, deixando todos os seus baba-ovos preocupados. Após o evento de Amani, o mês de junho passou sem maiores complicações. Desde aquilo, Amani tem se tornado cada vez mais popular na escola. Ela também parecia cada vez mais ocupada, tendo que conciliar seus shows com as aulas. Aquilo que aconteceu na entrada da escola naquele dia acabou causando uma certa comoção, onde Kazuma foi aparentemente rotulado como o cara solitário que por alguma razão ambas Princesa Rua e Amani gostam, assim fazendo as coisas voltarem para o seu devido lugar. E nesses dias que seguiram, a vida de Kazuma tem sido bem pacífica. Bom, isso até ele começar a escutar um garoto chamando uma colega para sair com ele em um encontro, e dizendo que se pudesse sair junto com ela, ele seria o cara mais feliz do mundo. A garota chamada Aya dando risada envergonha o garoto, dizendo que ele basicamente só dizia isso pois estava desesperado para arrumar uma namorada, sem se importar com os métodos. Ela também revela que ele só veio até ela pois tinha sido rejeitado pela Rua alguns dias atrás, e que além disso ele até mesmo tentou algo com Amani, mas também não teve sucesso. Todos davam risada ouvindo sobre os fracassos do garoto, que mesmo envergonhado jurava que só tinha olhos para Aya a partir de agora. Ele então fala para todos olharem para a beleza dela e seu ótimo senso de moda, além do fato dela ser uma estudante de elite do programa de dança, então era óbvio que ele queria ter um encontro com uma garota tão popular quanto ela. Aya novamente faz pouco caso do garoto, dando risadas de sua cara e de seu visível desespero, e negando seu pedido, ela revela que já tem namorado, fazendo o garoto perder qualquer brilho nos olhos que possuía anteriormente. Os outros até perguntam se ele realmente não sabia que Aya namora um garoto que já está na faculdade, e ela, mantendo o sorriso, manda ele desistir, já que ela não está nem um pouco interessada em homens sem carro ou dinheiro. O garoto, ainda mantendo suas esperanças, fala que tinha dinheiro e que poderia comprar um chá para ela, mas achando aquilo ridículo, Aya mostra uma bolsa extremamente cara para ele, e responde que esse foi o presente que seu namorado comprou para ela só nesse mês. Ela nunca perguntou para seu namorado quanto custavam as coisas que ele presenteava ela, mas ela apostava que valiam mais de 1000 xícaras de chá do qual ele ofereceu. Ao ouvir aquela informação, o garoto perde suas esperanças, e finalmente desistindo, ele comenta que para ela aparentemente tudo gira em torno do dinheiro, mas Aya responde que para sair com ela o cara também precisava ser bonito. Kazuma ouvia tudo aquilo com uma expressão de decepção, já que tudo era permitido para esses alunos classificados como elite. Eles podiam ser detestáveis e falar em voz alta o quanto quisessem. Eles provavelmente nem se davam conta
conta de que estavam ocupando o lugar de outra pessoa que só queria se sentar e estudar ou ler algum livro. Encarando aquela cena seriamente, Kazuma nota que o livro que a garota tinha nas mãos era uma das gemas escondidas que ele mesmo tinha tirado da biblioteca secreta e posto na biblioteca da escola. Ele estava impressionado pela garota ter achado aquele livro interessante, mas também estava feliz, pois seria um pecado aquele livro magnífico estar pegando poeira naquela biblioteca secreta, sem ninguém saber da existência dele. Aquela garota deveria estar ansiosa para sentar em seu lugar e ler aquele ótimo livro, mas estava sendo impedida por aqueles perturbadores da paz. Isso faz Kazuma tomar uma atitude, e assim ele se levanta e chama por Aya, dizendo que aquele assento não era dela, e que era para ela deixar sua verdadeira dona tê-lo de volta. Aya fica levemente surpresa, mas logo se irrita, erguendo a voz e mandando Kazuma não falar com ela como se eles fossem amigos próximos. Afinal, ele é somente um cara sombrio e repugnante. Kazuma, ignorando aquelas ofensas, responde que o sinal estava prestes a tocar e manda ela voltar para seu próprio lugar. Mas Aya, irritada, fala que até o sinal tocar ela pode fazer o que quiser e o quanto quiser. Em pensamentos, Kazuma fala que ela estava teimosa como sempre. E parando para pensar, ele lembra que ela deu esse mesmo olhar frio para ele naquele dia do karaokê. E para ele parecia bastante que ela o odeia por algum motivo. Mas como não tinha nada que ele poderia fazer sobre isso, Kazuma decide só pegar ela no colo e retirá-la à força do lugar que pertencia a outra garota. Todos ficam surpresos ao ver aquela cena e pela atitude dele, mas quem mais é pega de surpresa é a própria Aya, que imediatamente fica corada. Mas ignorando tudo e todos, Kazuma fala para a garota se sentar em seu lugar enquanto pode. A garota logo obedece e finalmente recupera seu assento. Após isso, Kazuma põe Aya no chão, e ela, extremamente confusa e irritada, manda ele não brincar com ela, e pergunta no que ele estava pensando para fazer isso com ela. Logo, um solitário sombrio como ele, que só serve para ser o cachorro da rua. Mas enquanto ela perguntava quem ele achava que é para fazer algo assim, Rua de repente aparece na sala, dando bom dia a todos e mudando completamente o clima do ambiente. Ela então pergunta o que estava acontecendo e qual era o motivo de todo aquele drama. E se aproximando de Aya e fazendo uma expressão séria, ela pergunta se seu Kazuma tinha feito algo para ela. E ao mesmo tempo que Aya, suando frio, respondia que não era nada demais, Kazuma chama a atenção de Rua e pergunta quantas vezes ele ainda vai ter que dizer que não é dela. E então, se aproximando dela e a encarando com uma expressão fria, ele fala que agora eles não são nada mais que estranhos um para o outro. Essas palavras parecem ter causado um dano considerável nela, fazendo até mesmo lágrimas se formarem em seus olhos. E então ela pergunta por que ele precisava ser tão cruel com ela. Naquele outro dia, ele também ficou do lado daquela dubladora lixo. Ele nem dava bola para o quanto ela se importa com ele. E mesmo com esse show, Kazuma, de modo frio, responde que só fica ao lado de pessoas que se esforçam de verdade. Ele não tinha intenção alguma de apoiar uma porca mimada que se aproveita das conquistas dos outros, se achando a superior e a toda poderosa. E com isso, Kazuma finalmente tinha cortado todos os seus laços restantes com ela, e poderá fazer o que quiser em sua vida escolar a partir daqui. Trabalhar duro e conquistar seu próprio dinheiro com seus próprios esforços era algo que Kazuma considerava nobre. Ele ainda não tinha certeza se seu primeiro trabalho de meio período iria ser adequado para ele, mas aquele café de empregadas e mordomos pagava muito bem. E se lembrando bem, ele já teve que trabalhar na propriedade dos Takayashikis, onde eles treinaram ele para servir aquela família no futuro, e lá ele foi obrigado a limpar, servir e todo tipo de coisas. O que faz ficar ainda mais estranho ele ter escolhido esse como seu primeiro emprego, já que aparentemente tem todo esse trauma envolvendo a família de Rua. Mas estando decidido, ele vai até o lugar, e rapidamente é contratado pela dona do café. E enquanto ele ficava surpreso, a dona do café fala que ele é sério e educado com a escolha de palavras, e suas boas maneiras e costumes são adoráveis. E por isso ela estava muito feliz que alguém como ele decidiu querer trabalhar ali. Ela fala que o salão não é muito grande e que elas trabalham somente com 2 pessoas no salão, ao mesmo tempo que ela fica a maior parte do expediente na cozinha, mas que não era para ele se preocupar, pois ele irá trabalhar com uma veterana super confiável, que é doce e gentil e super fácil de conversar, e que ele poderia se sentir livre para perguntar o que precisar para ela. Após tudo decidido, naquele fim de semana no seu primeiro dia de emprego, Kazuma entra novamente no local, esperando que sua veterana fosse pelo menos uma pessoa legal. Ao entrar, ele se apresenta para a garota que estava varrendo o chão. Ao vê-lo, a garota logo derruba a vassoura no chão, revelando ser Aya, totalmente em pânico ao saber que Kazuma será o novo empregado ali. Enquanto isso, Rua olhava em seu mural repleto de fotos de Kazuma, uma coisa bem comum para stalkers. Ela então decide por conta própria que as palavras duras de Kazuma eram somente para testar o amor que ela tem por ele, e com esse entendimento errado ela fala que dará o seu melhor, e que tudo isso é somente por ele.
Essa era a pior coisa que poderia ter acontecido para Aya. Ela mal conseguia acreditar em seus próprios olhos. Após ela batalhar tanto para esconder aquilo de todos na escola, justo Kazuma foi descobrir seu segredo. Obstinada, ela fala não aceitar que ele será o novo funcionário daquele café. Ao ver Kazuma quieto, ela pergunta se ele realmente não dirá nada sobre essa situação. E assim ela começa a dizer que deve parecer ridículo ver ela trabalhando nesse tipo de emprego e com aquelas roupas. Kazuma, de modo sério, pergunta por que ele deveria rir de uma pessoa que está trabalhando tão duro. Essas palavras pegam ela de surpresa, logo a fazendo corar. E então Aya fala que não estava trabalhando duro ou algo do tipo, e que ela nem levava o emprego a sério e só trabalha ali pois pagam bem. Kazuma, mantendo sua postura, responde que pelo que ele pôde ver, ela parecia ter se esforçado bastante na limpeza do salão, já que estava impecável e ela inclusive limpou locais aos quais as pessoas nem perceberiam naturalmente, mesmo que estivesse sujo. Aya rebate dizendo que não sabia nada disso e que pode ter sido outra pessoa que limpou o local, mas Kazuma não deixa nenhum detalhe passar despercebido e responde que suas mãos estavam vermelhas, e que isso era prova de que ela trabalhou com água. Seus joelhos também estavam um pouco sujos, provando que ela se sujou tentando chegar nos locais difíceis de limpar, e então ele termina dizendo que ela fez um trabalho incrível. Aya, totalmente envergonhada e alérgica a elogios, responde que ele era realmente irritante, e se virando ela fala para ele colocar logo seu uniforme, pois ela precisava ensinar várias coisas para ele antes de abrir o estabelecimento. E dessa vez sorrindo, Kazuma agradece e a chama de senpai. Após isso, o café abre e Aya rapidamente muda para seu modo profissional, atendendo os clientes com maestria e sempre mantendo um sorriso gentil no rosto. Em pensamentos, Kazuma fala estar surpreso, pois ela estava muito diferente do que habitualmente é na escola. Ela não parecia mais estar fingindo ser alguém que não é. No trabalho, ela parecia ser um espírito livre e também parecia se divertir muito mais do que quando está na escola. Ele logo pensa que também precisava fazer sua parte para não atrasar ninguém no salão, assim pegando 2 pilhas enormes de louça e carregando com perfeito equilíbrio como se não fossem nada, e deixando alguns clientes impressionados com aquela cena. No final do expediente, Aya se joga em uma bancada, completamente exausta. Kazuma se aproxima e comenta que eles tiveram bastante clientes e pergunta se é sempre assim na hora do almoço. Aya responde que normalmente é assim mesmo, mas que o movimento acalma até a noite. Ele então fala que deve ser bem difícil conciliar esse trabalho com o clube de dança, e Aya, sorrindo, responde que realmente é, mas que como ela é uma gênia, isso era igual tirar doce de criança. E mudando de assunto, ela pergunta se era realmente o primeiro emprego de meio período dele, pois seus movimentos rápidos deixaram ela impressionada. Kazuma responde que sim e que estava feliz por não ter atrapalhado ela nem nada do tipo. Aya, sorrindo, responde que ele estava muito longe de ser um obstáculo, e que na verdade ele é muito útil. Mas de repente ela se dá conta de que algo estava errado, e então começa a dar chilique novamente, perguntando por que ele estava agindo como se eles fossem próximos um do outro. Isso não era certo, já que eles devem supostamente ser inimigos. Confuso, ele pergunta o que ela queria dizer com a palavra inimigo, e Aya responde que por ele ter cortado os laços com Rua, isso forçava ela a ser inimiga dele. Kazuma, soltando um suspiro, responde que de fato cortou seus laços com Rua, só que isso não queria dizer que ele tem algo contra Aya e os outros. Mas levantando a voz, ela relembra que Kazuma tinha ficado furioso naquele dia do karaokê, e que ele deveria odiar todos eles que estavam junto com Rua. Kazuma responde que na verdade não, e de modo sério ele fala que sabia que tudo aquilo foi orquestrado por aquela porca, e pede sua confirmação. Ficando assustada, Aya pergunta se quando ele falava em porca ele estava por acaso se referindo à Rua, e ele tranquilamente responde que sim, e novamente pede a confirmação para ela de que tinham realmente sido ordens de Rua. Aya, deprimida, revela que sim, e enquanto ela tentava dizer algo, Kazuma interrompe, dizendo admirar muito ela, e que como ela é muito dedicada e eficiente no trabalho, ele esperava que eles pudessem seguir em frente, e ele seria grato se puder aprender muitas coisas com sua veterana no futuro. Levemente corada com suas palavras, Aya fala que pelo jeito não tinha escolhas, já que era um pedido do novato, mas sorrindo de modo travesso, ela o adverte para ficar preparado, pois ela será bem rigorosa com ele, e se curvando ele fala que estará sob as ordens dela. Aya então fala que tem algo que gostaria de perguntar para ele, e assim ela pergunta por que ele atendeu um certo cliente no lugar dela. Ele logo dá uma desculpa genérica, mas Aya percebe rapidamente que era mentira, e que pelo jeito que ele trabalha, ela conseguia dizer que isso não era comum dele fazer, assim novamente perguntando o motivo. Kazuma, sem saídas, revela ter notado que aquele cliente estava ali por ela e que estava inclusive tirando fotos secretamente. Ele tinha notado isso tudo pela forma suspeita como aquele homem segurava sua bolsa, e seus olhares sempre preocupados com o ambiente em volta. Aya fica impressionada por ele ter notado tudo isso somente com um olhar, e também fala que ele provavelmente está certo em suas suspeitas. E quando
quando ele pergunta se aquele era um cliente habitual, ela confirma e fala que tiveram outros momentos suspeitos no passado. Kazuma então seriamente pergunta por que ela não deu um chute no traseiro daquele velho esquisito e onde estava sua personalidade agressiva da escola. Deprimida, Aya responde que jamais poderia fazer isso, afinal todos os clientes são importantes. Ele então fala que ela era séria demais se tratando de trabalho e que a partir de agora, quando aquele cliente aparecer no café, é para ela avisar ele rapidamente e ele irá cuidar do assunto. Essas palavras deixam Aya surpresa e completamente tímida ela agradece e se aproximando ela fala que Kazuma era realmente gentil, mas enquanto ela falava alguém entra no estabelecimento e não era ninguém menos que a adorável Amane com seu sorriso encantador. E ao mesmo tempo que Aya ficava em pânico, Amane fala que soube sobre o emprego de Kazuma e que arrumou um tempo para visitá-lo, até que ela nota a presença de Aya e fala que ela parecia ser familiar. Em pensamentos, Kazuma fala que aquilo não era nada bom, já que Aya aparentemente congelou ao ver Amane, justamente alguém da escola a qual ela quer esconder seu emprego a todo custo. Mas Kazuma logo maneja a situação, falando que deveria ser imaginação de Amane, ao mesmo tempo que empurrava Aya dizendo para ela dar uma pausa do trabalho. Após algum tempo, Kazuma traz para Amane uma taça com refrigerante e uma bola de sorvete de creme em cima. Ela parecia estar muito feliz com aquele atendimento VIP e fala que aquele era um ótimo e adorável café. Como ela tem um grande trabalho se aproximando, ela pediu para sua gerente arrumar um tempo em sua agenda, para ela assim poder carregar suas energias vendo Kazuma. Aquela soda estava uma delícia e poder vê-lo de smoking deixava Amane extremamente feliz. Sorrindo, Kazuma responde que era ótimo ouvir isso, e assim ele comenta que a carreira de dubladora dela parece estar indo muito bem. E animada, Amane responde que graças ao apoio de todos ela já está com 3 personagens fixos. E enquanto Kazuma ficava animado por ela, Amane pergunta se por acaso Rua teria vindo até esse café. Ele logo responde que não e que nem contou para ela sobre seu trabalho. Amane fica aliviada ao saber disso, pois Rua aparentemente irá ficar 2 semanas de folga, e para uma pessoa do calibre dela isso é bastante tempo, fazendo Amane pensar que ela certamente está aprontando alguma coisa, e pedindo para Kazuma ter cuidado, mas ao olhar o relógio ela nota que já estava em sua hora, e ao mesmo tempo que ele falava para ela se cuidar, Amane de repente abraça ele com todas as suas forças, o pegando totalmente desprevenido, e sorrindo de forma meiga ela responde que agora tinha recarregado completamente suas energias e que seu poder estava no máximo, e então se despede dele. Em pensamentos, Kazuma fala que Amane agora é uma pessoa cheia de brilho, e que agora que ela se libertou de sua antiga agência, ela está livre para voar e atingir grandes alturas. Mas depois disso, fazendo uma expressão de ódio, Kazuma fala consigo mesmo que se aquela porca estiver mesmo tentando algo, ele será aquele que irá acabar com ela. Ao mesmo tempo, Aya estava completamente corada após ter observado toda aquela cena de antes. Ela se perguntava o que foi aquilo e se aqueles dois estão em algum tipo de relação. Ela jurava que os rumores sobre a Amane a qual tinha ficado repentinamente popular ser bem próxima de Kazuma eram falsos, mas que vendo aquilo tudo parece que eles realmente são muito próximos, e que era um alívio que ele não disse nada sobre Aya para Amane. E ficando corada novamente, ela fala que Kazuma é de verdade alguém muito gentil. Após isso, vemos Rua novamente em seu canal do YouTube, falando que recentemente aprendeu de alguém próximo que se esforçar é algo importante, e que isso fez ela pensar que também deveria se esforçar para uma pessoa importante, e que ela acabou se dando conta de que para proteger o que é importante para ela é necessário depender de poder. E ao falar sobre isso com seu avô, ele rapidamente se ofereceu para conseguir tudo o que ela precisasse, e que é por conta disso que ela sairá em uma viagem de férias com seu avô e fará uma pausa de 2 semanas. E assim ela se despede de seus fãs, dizendo para todos eles também darem seu melhor juntamente com ela. Os comentários, como sempre, eram de pessoas puxando o saco dela e se perguntando onde será essa tal viagem. Rua certamente está planejando algo para atingir Kazuma novamente, talvez dessa vez utilizando o poder de seu avô. Uma semana após começar a trabalhar no café, Kazuma em um belo dia trocava de roupa. E rapaziada, saca só o shape do maluco, todo fibrado e cheio de cicatrizes de lâminas e balas. Certeza que ele já tancou pelo menos uns 3 tiros. Nosso mano Kazuma é brabo ou não é? E bom, enquanto ele se trocava, Aya de repente aparece. E ao vê-lo quase peladão, ela fica totalmente envergonhada e solta um grito. E o chamando de idiota repetidamente, ela pergunta o que ele pensava em fazer ao se trocar ali. Kazuma, mantendo sua postura, responde que não tinha opções, já que só tem vestiário feminino ali na cafeteria. E após terminar de se trocar, ele fala que ela já podia entrar. O clima parecia estranho, com os dois permanecendo quietos. Até que Aya quebra esse silêncio, perguntando se Kazuma estava bem. E ao ele perguntar o
o que ela queria dizer com isso, ela responde que mais cedo, quando olhou suas costas, ela notou que ele é cheio de cicatrizes. Isso faz ele responder que são cicatrizes muito antigas e que ele está bem agora. E então, mudando de assunto, ela fala sorrindo de forma travessa que ele tem um ótimo físico. Ela comenta que é imperceptível quando ele está vestido, e pergunta se ele participa de algum clube na escola ou se isso é algo da genética dos garotos terem corpos assim. E se não fosse nada disso, ela pergunta se ele talvez tenha algum tipo de treinamento específico. De modo desinteressado, ele responde que não faz nada disso e que treinou um pouco no passado, mas que era só isso. Curiosa, ela pergunta o que ele queria dizer. E com expressão séria, Kazuma pergunta se Aya por acaso estava interessada em seu corpo nu para estar fazendo tanta pergunta assim. Isso deixa ela completamente corada e envergonhada. E irritada, ela responde que está acostumada a ver coisas desse tipo, revelando que já fez de tudo com seu namorado imaginário só se for. Mas se curvando, ele se desculpa, dizendo ter esquecido que ela é muito experiente e adulta se tratando de romance. E ela, ainda irritada, responde que era bom que ele saiba disso. E após arrumar sua gravata, ele pede de modo elegante para que ela novamente o guie no serviço de hoje. E ela, tímida, manda ele a seguir. Mas ao encenar essa cena, eles dois acabam dando risadas daquela pequena atuação. No final do expediente, Kazuma estava aliviado, pois o momento de pico já havia passado. Ele chegou a ficar bem preocupado quando a chefe teve que ir para casa por conta de um resfriado, mas no fim deu tudo certo. E enquanto ele se preparava para lavar a louça, de repente ele ouve uma certa comoção no salão. E Aya parecia estar enfrentando dificuldades com um cliente. Esse cliente, que estava com os amigos, fala que desejava ela e que era para ela entrar em seu carro e ir para a praia junto com eles. Aos olhos de Kazuma, esse cara era do tipo clássico de perdedor que tenta dar em cima de garçonetes que só tentam fazer seu trabalho. Mas como ele realmente pensava que ela é experiente com esse tipo de coisa, ele pensa que ela certamente daria conta da situação. Só que, contrariando seus pensamentos, Aya parecia aflita, e com voz trêmula ela gagueja que eles estavam causando problemas, fazendo eles darem risada por sua reação tímida e fofa. Kazuma, por outro lado, se pergunta o que tinha de errado com ela e se ela só estava se segurando por eles de certa forma serem clientes. Mas o cara, como um total maníaco, pede para ela erguer a saia para eles. E encostando em sua roupa, ele fala que ela certamente quer que os outros a vejam, já que ela veste algo tão curto assim. Ficando assustada, Aya se afasta, pedindo para que eles parassem com isso. O cara então fala que ela deveria ser mais obediente ou ele poderia ficar violento. E seus amigos recomendam que ela não teste a paciência dele, já que ele luta karatê. E ao mesmo tempo que Aya ficava ainda mais aflita e as pessoas começavam a prestar atenção naquela confusão, o rapaz fala que para um mestre do karatê como ele, até mesmo quebrar uma garrafa de vidro é algo fácil. E mostrando um sorriso convencido, ele fala que irá provar isso para ela. Mas ao bater na garrafa com sua mão de forma patética, ele não faz nada além de fazer a garrafa voar longe. Kazuma pega a garrafa que vinha em sua direção com facilidade e mantendo uma expressão sombria. E após seus amigos darem risada, o grande mestre do karatê exige que Kazuma traga a garrafa até ele, pois ele tentará novamente. E Kazuma, fazendo seu olhar assassino, se aproxima em silêncio, e então põe a garrafa em cima da mesa. E ao mesmo tempo que Aya e o outro cara ficavam confusos com a atitude dele, Kazuma pede para ele prestar atenção. E assim ele estica a palma da mão como se fosse uma lâmina. E com uma velocidade e precisão espantosa, ele acerta a garrafa, arrancando a ponta dela com perfeição, e deixando todos momentaneamente paralisados com aquela demonstração. Até que de repente todos os outros clientes ficam impressionados com aquilo, falando nunca terem visto algo assim antes, e deixando Aya e Kazuma surpresos com aquelas reações positivas. Já o mestre do karatê e sua trupe ficam sem entender nada. E tentando partir para a violência, o cara fala para Kazuma não se achar o bonzão, e que quebrar aquela garrafa não queria dizer que ele seja forte. Kazuma, mantendo sua expressão séria, fala que isso era óbvio. E fechando o punho, ele rapidamente acerta um golpe na traqueia do rapaz, fazendo ele ficar sem ar e caindo no chão, deixando seus amigos preocupados e sem entender o que houve, já que o golpe foi muito rápido. Kazuma, então, voltando para sua expressão normal, pede para que eles se contenham e mantenham o respeito no estabelecimento. E em pensamentos, Kazuma fala que se tiver acertado no ponto certo, aquele cara talvez volte ao normal em alguns dias. E novamente fazendo seu olhar assassino, ele fala que aquele cara agora deve estar incapaz de falar nesse meio tempo. O rapaz, assustado e com falta de ar, tenta ao máximo juntar forças para perguntar o que Kazuma fez com ele, mas as palavras mal saíam de sua boca.
Kazuma então fala que, como pedido de desculpas pelo machucado da garganta dele, ele irá pagar a conta deles. E se aproximando do rapaz e com a aura assassina, Kazuma pede para que, em troca disso, eles nunca mais voltem ali, e nem tentem incomodar Aya novamente. E ao mesmo tempo que Kazuma pressionava seu pescoço, o figurante fica em pânico e então se levanta e sai correndo, deixando seus amigos para trás, que logo vão atrás dele. Após tudo isso, Kazuma pergunta se Aya estava bem, dizendo que ela agiu da maneira correta. Ao se virar e com expressão chorosa, ela corre até ele e encosta a cabeça em seu peito. E com lágrimas nos olhos e envergonhada, ela pede para ele parar de se exibir tanto. Ela então fala de modo nada sincero que tudo estava sob controle e que ele só interferiu. Mas enquanto ela falava, de repente as pessoas começam a bater palmas no salão. Todos tinham ficado impressionados com a forma com que Kazuma manuseou a situação com aqueles que estavam causando problemas. E quando alguém fala que Aya era muito sortuda por ter um namorado tão incrível, ela fica totalmente corada. E envergonhada, ela logo fala que ele não é seu namorado e nem nada do tipo. Mas todos acham engraçado a maneira com que ela ficou envergonhada. Enquanto isso, Kazuma mantinha seus olhos fixados em uma certa pessoa que estava ali no meio. Ao fechar a cafeteria, Kazuma se desculpa com Aya, pois os clientes habituais parecem ter tido a ideia errada sobre eles dois. Ela responde que ele não precisava se desculpar, e se virando, ela fala que na verdade é ela quem devia desculpas a ele. Mas enquanto ela falava, Kazuma a interrompe, falando que um dos clientes que acabou de sair parece ter esquecido algo e dizendo que tentará ir atrás dele. E ela, surpresa, só concorda com ele. E depois disso, soltando um suspiro desanimada, ela se pergunta por que nunca consegue ser honesta com seus sentimentos. Do lado de fora, Kazuma para o homem de antes, falando que ele se esqueceu de algo. O homem, se virando, fala que está com todos os seus pertences em sua bolsa e que ele deve ter se confundido. Kazuma fala que isso era intrigante, já que ele encontrou um dispositivo de escuta embaixo da mesa onde ele estava. Olhando seriamente para aquilo, o homem tenta se esquivar, dizendo que isso era algo assustador e que ele deveria ter cuidado, especialmente com caras como aquele mais cedo. Mas Kazuma, dando um leve sorriso, fala que honestamente acha ele muito mais perigoso que aqueles 3 de antes. E quando o homem pergunta sobre o que ele estava falando, Kazuma responde ter notado que durante toda aquela comoção ele permanecia olhando para o chão imóvel. O homem fala que só estava assustado demais para fazer qualquer contato visual, pois sabe-se lá o que aqueles valentões poderiam fazer. Mas Kazuma responde que ele parecia calmo demais, e que ele calmamente colocou o dispositivo embaixo da mesa enquanto ele quebrava aquela garrafa. E assim, fazendo uma expressão séria, Kazuma o chama de rato. Ao ouvir isso, o homem solta um sorriso estranho e então tenta fugir dali, mas Kazuma é muito mais rápido e o agarra pelo pescoço. Estranhamente, o homem não demonstra surpresa nenhuma, falando que era bem como ele esperava, e que as histórias sobre o garoto prodígio e o mais forte entre os 10 servos de elite da família Takayashiki pareciam ser mesmo reais. Enquanto isso, na cafeteria, Aya falava em pensamentos que Kazuma foi incrível hoje. Ela se perguntava quem diabos é ele de verdade, pois na escola ele quase não se destaca, e ainda assim no trabalho ele é extremamente competente, e também tinha o fato que ele conseguiu assustar aqueles delinquentes. E ficando corada, ela fala que além disso ele também consegue ser gentil com alguém como ela. Decidida, ela fala que precisa expressar seus sentimentos adequadamente para ele quando ele voltar. Lá fora, Kazuma permanecia imobilizando o homem suspeito. E quando o homem fala sobre a família Takayashiki, Kazuma supõe que aquela porca deve tê-lo contratado para se livrar das mulheres ao seu redor. Mas o homem fala que não podia responder a essa pergunta. E dessa forma, o soltando, Kazuma fala que não tem uso algum para uma ratazana como ele. E então, esmagando a escuta em pedaços com as mãos, ele manda o homem voltar para seu empregador e mandar um recado dizendo para essa pessoa parar de tentar vigiá-lo. O homem responde que não poderia simplesmente voltar assim depois de falhar em sua missão e de ter sido humilhado por um adolescente. Não terá espaço para ele no submundo da sociedade se ele voltar de mãos vazias. E quando Kazuma pergunta o que ele fará, o homem procura algo em sua bolsa. E retirando uma faca, ele fala que se derrotar Kazuma aqui, seu nome certamente irá crescer no submundo, e mais oportunidades de trabalho irão surgir com isso. Ou ele simplesmente pode ferir aquela empregada fofa e receber algum favor de rua por isso. Nesse momento, a expressão de Kazuma muda totalmente, e quando o homem vem em sua direção, ele simplesmente apara o golpe, e após isso dá uma rasteira nele, fazendo ele cair no chão e bater a cabeça. Não satisfeito, Kazuma pressiona o joelho contra a garganta do homem, dizendo que irá poupá-lo dessa vez, e recomendando que ele corte os laços com a família Takayashiki, igual ele mesmo fez. E ao deixar o homem inconsciente, Kazuma sai do local.
Ao voltar para a cafeteria e vasculhar por todos os cantos, Kazuma nota que era exatamente como ele imaginava, e tinham várias outras escutas plantadas no local. E depois de quebrar todas elas, ele fala em pensamentos estar aliviado por ter encontrado elas antes que Aya notasse algo suspeito. E nesse momento ela aparece com um sorriso no rosto, dizendo ter terminado de limpar a cozinha. E ao perguntar como estavam as coisas de seu lado, ele responde que também recém tinha acabado de limpar o salão. E enquanto ela ficava surpresa com o quão brilhante estava aquele lugar, ele responde que foi ela mesma quem o ensinou a sempre limpar de forma minuciosa, a deixando orgulhosa e dizendo que ele fez um ótimo trabalho. E assim ela oferece para eles dois tomarem uma xícara de chá, logo dizendo que ela não é tão habilidosa quanto a dona, mas ainda assim ela sabe fazer um ótimo chá. Ele logicamente aceita sem questionar. Enquanto tomavam chá, Aya pergunta por que ele decidiu trabalhar, e Kazuma responde que queria fazer algo comum para um aluno do ensino médio, pois como ele sempre teve que cuidar daquela porca, ele nunca pôde fazer coisas consideradas normais. Ao ouvir aquilo, ela fica surpresa, mas logo cai na gargalhada por ele chamar Rua de porca, falando que ele provavelmente deve ser o único no mundo que tem coragem de falar isso para a neta da família Takayashiki. E é aqui, rapaziada, que eu quero que vocês provem ao contrário e mostrem pra Aya que vocês também não têm medo. Comentem Rua porca ou outro xingamento criativo. Só manerem nesses xingamentos aí, porque o YouTube exclui comentários que ele considera pesados demais. E quem não assistiu o vídeo até aqui provavelmente vai entrar nos comentários e não vai entender nada, mas mesmo assim eu conto com vocês. Após isso, Kazuma devolve a pergunta, pedindo por qual motivo Aya começou a trabalhar, já que como ela tem vários acessórios de marca, ela não parece ter problemas relacionados a dinheiro. E ela, ficando levemente desanimada, revela que todos aqueles acessórios são na verdade falsos. Mesmo para itens de segunda mão, eles são super baratos, facilmente comprados com o dinheiro da mesada de uma criança do primário, e que a realidade é que ela não tem dinheiro algum. Ela e sua família passam por vários apertos, já que seu pai não está por perto, e desse modo ela precisa trabalhar para ajudar nas despesas de casa. Decepcionada consigo mesma, ela fala que é uma exibida e que não pode falar a verdade para ninguém, sempre tentando parecer algo que não é e tentando não ser uma pessoa ordinária. A história dela ter um namorado era mentira. Sobre ela ter muita experiência em tudo também era mentira. E cheia de agonia, ela fala que tudo sobre ela era uma grande mentira. E quando Kazuma pergunta por que ela estava contando isso para ele, ela responde que não faz ideia, mas que sentiu que precisava, pois quando ela mente para ele, seu coração dói muito. E assim ela se desculpa por ter sido egoísta após ter agido daquele modo naquele dia do karaokê. Ele lembra que ela foi a única que não deu risadas dele naquela época, e então pergunta se ela tinha algum motivo para isso. Ela responde que foi como ver a si mesma, relembrando então ter chamado ele de escravo da rua, e falando que a verdade é que ela é quem é a escrava, que sempre ficou em torno da rua só para pertencer à classe alta na escola, e que sempre fez coisas maldosas como rir dos outros e se irritar com as pessoas inocentes para agradar a todos em sua volta. E foi por isso que quando Kazuma tentou mudar seu estilo para se encaixar entre os populares, ela não conseguiu rir, pois enxergava um reflexo dela mesma. Se desculpando, ela fala ser o pior tipo de pessoa, dizendo inclusive ter se comparado a ele de forma egoísta, sendo que na verdade ela é uma mentirosa, cheia de inseguranças e exibida. E assim totalmente angustiada, Aya fala odiar a si mesma. Após ouvir tudo isso, Kazuma fala entender o que ela quis dizer, mas que ainda assim ele a respeita muito. Surpresa, ela pergunta o que ele queria dizer com isso, já que ela mentiu pra ele sobre tudo, e que só conseguiu sua bolsa de estudos por bajular Rua. Ele então responde que não era isso e que tudo aquilo não importa. Ele a respeita por ela ser uma empregada extremamente dedicada ao seu trabalho. E quando ela responde que qualquer um pode fazer isso, ele fala que nem todo mundo tem essa capacidade, e que Aya Hiragi é a empregada mais notável e maravilhosa do mundo, deixando ela totalmente corada com aquele elogio. E virando o rosto, ela fala que ele não deveria elogiar garotas desse jeito, pois não era justo com sua namorada. E quando ele pergunta sobre que namorada ela estava falando, Aya confusa pergunta se a Mani não era sua namorada. E ao ele responder que não, ela faz uma expressão de alívio. Mas voltando ao tema, ela fala que a Mani é muito fofa e popular e que além disso ela parece gostar muito dele, perguntando então se não seria ótimo para ele ter uma namorada assim e por que eles não namoram. Ao pegar sua xícara, ele responde que nunca tinha pensado nisso, mas que ele não quer gostar de uma garota somente com a intenção de se gabar para alguém. Com essas palavras, Aya fica novamente corada e responde que mais uma vez ele estava agindo todo descolado, mas que era bom saber que ele não está namorando. E desse modo, tomando coragem, Aya totalmente corada pergunta o que ele achava dela nesse caso.
Mas nesse exato momento, Rua entra no estabelecimento quase quebrando a porta, e então dando olá para Kazuma e para a atual ladra de seu homem. Aquela aparição repentina deixa Aya em pânico. Rua então fala que seu servo não entrou mais em contato e que todas as escutas pararam de funcionar. Ela não esperava menos de seu Kazuma, e forçando uma expressão fofa inexistente, ela fala que com isso ele já deve entender que ela está trabalhando duro por ele. Kazuma, ignorando ela, pergunta quem era aquela ao seu lado, e Rua, contente, fala que com seu trabalho duro pegou ela emprestada de seu avô, e que essa é Rei Hinokami, a mais nova integrante dos 10 servos de elite da família Takayashiki. Rua fala que ela pode até ser pequena, mas que ela é super forte. E enquanto a garota mantinha um olhar frio, Kazuma, se aproximando, fala em pensamentos que ela parece mesmo ser bem habilidosa. Ao mesmo tempo, Rua fala que na realidade ela não precisava ter que recorrer aos 10 de elite para esmagar fracotes, mas que ela está obstinada a destruir qualquer obstáculo entre o amor deles dois, e é por isso que ela decidiu trabalhar duro. Em pensamentos, Kazuma se perguntava sobre o que aquela porca estava falando. E nesse momento, Rua, direcionando sua atenção para Aya e a chamando de inútil, pergunta por que ela estava tentando dar em cima de Kazuma. Aya, aflita, pergunta como ela achou aquele lugar, e Rua responde que já faz um bom tempo que ela sabe que Aya trabalha nesse estabelecimento. E com aquela expressão maldita dela, Rua fala que todos os seus colegas de classe são minuciosamente investigados. Ela sabia tudo sobre os itens falsos e seu namorado inexistente também, mas que ela não ligava para nada disso, pois o ato de Aya tentar se exibir ao máximo até que era divertido. Só que dessa vez Aya tinha passado dos limites, já que Rua não permite que outras garotas se aproximem de seu Kazuma. E agarrando Aya pelo uniforme, Rua declara guerra contra ela, pedindo o que ela prefere entre ter sua bolsa de estudos revogada ou ser expulsa da escola. E enquanto Aya implorava para ela não fazer isso, Rua pergunta irritada com que direito ela achou poder se envolver com Kazuma, sendo que ela mesma olhou para ele com olhos frios naquele dia do karaokê. Ela pergunta se a intenção de Aya é somente machucar Kazuma, a chamando de mentirosa descarada. E ao mesmo tempo que Aya chorava sem dizer uma única palavra, Kazuma, irritado, manda Rua parar com aquilo, pois ele não guarda rancor contra ela, e Rua é a única a estar causando uma cena ali. Mas ela, irritada, manda ele se calar, dizendo que essa é uma conversa entre mulheres. E nesse mesmo tempo, sua nova guarda pessoal entra em postura de combate, olhando fixamente para Kazuma, que devolve o mesmo olhar para ela. E fazendo uma expressão maldosa, Rua fala que teve muito que se segurar para não rir durante esse tempo todo, e que Aya é na verdade uma solteirona, uma vadia mentirosa e cheia de si, e isso era muito hilário. E enquanto Aya chorava e Rua se perguntava como deveria expor ela na frente de todos, Kazuma de repente se aproxima e puxa Aya pelo braço. E assim ele beija ela, a deixando totalmente sem reação e só aceitando aquele beijo inesperado. Rua, por outro lado, tem sua expressão arrogante quebrada, ficando incrédula com aquela cena em sua frente. Kazuma então aproveita e fala que com esse beijo aquilo não era mais uma mentira. Após dar aquele beijão em Aya, Kazuma fala que agora ela podia dizer que realmente beijou alguém, e que aquilo já não era mais uma mentira. Rua, com expressão sombria, chama por sua guarda-costas, e com imenso ódio ela ordena para que Rei dê um fim na vida de Aya. Sem questionar e com um semblante sério, Rei aceita as ordens de sua patroa, e assim entra em modo de combate. Ao notar aquela pequena, mas extremamente veloz garota pronta para atacar, Kazuma rapidamente empurra Aya para longe. Depois disso, ele desvia de seu golpe com certa facilidade, e então contra-ataca desferindo um chute com toda a sua força no estômago dela. O impacto do chute dele faz Rei dar uma cambalhota, logo conseguindo novamente se equilibrar. Mas mesmo com isso, Kazuma não parecia estar nada impressionado com aquilo. Ao contrário de Aya, que totalmente incrédula perguntava o que era tudo aquilo que estava acontecendo em sua frente. Focado na oponente em sua frente, Kazuma acena com seu dedo para que ela viesse enfrentá-lo mais uma vez, a chamando de novata. E com sua expressão fria e convencida, ele fala que irá mostrar para ela o que significa ser o melhor entre os 10 agentes de elite da família Takayashiki. Até que de repente a voz estridente de Rua ecoa pelo ambiente, chamando por Rei e a deixando surpresa. Rua, com sua expressão diabólica, então ordena que ela ignore Kazuma e foque somente em atacar a garota atrás dele. Entendendo suas novas instruções, Rei concentra sua atenção em seu alvo primário e assim se aproxima rápido como o vento. E tentando um ataque por cima, ela se prepara para acertar Aya, que parecia angustiada com aquela situação. Kazuma, por outro lado, permanecia calmo como sempre. E ao rastrear a posição do pé de Rei, ele facilmente agarra ela, a deixando momentaneamente surpresa. Isso pelo fato dele ter percebido que ela tinha uma faca
faca embutida em sua bota. Sorrindo, ele fala que irá se livrar daquele objeto perigoso ao qual ela carregava, e assim, com as próprias mãos, ele corta a ponta daquela lâmina. E enquanto segurava Rei de cabeça para baixo, ele fica surpreso por ela estar tão preparada assim. E mesmo com toda essa situação, Rei ainda solta um sorriso cheio de euforia, deixando ele surpreso por um momento, mas logo entendendo o motivo e então soltando ela. E enquanto ela recuperava a postura, Kazuma fala entender que o único momento de liberdade que uma máquina de combate tem é em batalha. E pelo sorriso dela, ele nota que ela estava feliz em lutar com alguém mais forte que ela. Desse modo, Kazuma pergunta por que ela também não corta os laços com aquela família Takayashiki. Suas palavras deixam ela confusa, e Kazuma explica que ela pode ter essa opção se quiser. Se fosse de sua vontade, ela poderia ser livre e até mesmo arrumar um emprego de meio período, igual ele mesmo fez. Ele fala inclusive apostar que ela ficaria bem no uniforme de empregada daquela cafeteria, fazendo Rei voltar sua atenção para Aya, que entra em pânico por conta daquele olhar penetrante dela. E olhando para Kazuma, Aya começa a se perguntar quem é ele de verdade afinal. Só que nesse momento a voz de Rua volta a ecoar no local. Furiosa, ela manda Rei parar de olhar para eles dois de forma amigável e fala para ela nem pensar em cortar laços ou algo assim. E logo em seguida, Rua novamente ordena que ela acabe com a existência de Aya. E no momento em que ela perguntava se Rei ousava desobedecê-la, ela novamente fica com sua expressão séria e com olhos turvos e sem vida. E enquanto ela mais uma vez entrava em pose de combate, Kazuma, decepcionado, fala que pelo jeito não tinha o que fazer. E também entrando em postura de combate, ele fala que para ele demorou muito tempo para conseguir se livrar de Rua e sua família. Mas nesse momento eles dois são interrompidos por Sakura, que entra no local mantendo um sorriso misterioso em seu rosto. Ao vê-la, todos ficam surpresos, principalmente Kazuma, já que Sakura é sua mestra. Ao notar sua surpresa, ela rapidamente o cumprimenta, falando que fazia muito tempo desde a última vez em que eles dois se viram. Aya, já morrendo de medo, fala consigo mesma que era ótimo, afinal mais uma pessoa ameaçadora tinha acabado de aparecer. Mas mantendo o sorriso, Sakura pede desculpas pelos problemas que Rua causou, e a princesa mimada logo se enfurece com sua prima, dizendo que tudo aquilo era culpa de Aya. Desfazendo seu sorriso, Sakura fala que mesmo assim não foi nada legal a atitude dela em tentar cancelar o CPF da garota, e que para falar a verdade, toda a aproximação forçada de Rua foi uma verdadeira bagunça, usando até mesmo o Rei, que é uma das guarda-costas principais da família Takayashiki, lembrando que Rua pegou ela emprestada de seu avô com a desculpa de que era para sua própria proteção. Abandonando sua expressão anterior e fazendo um rosto que exalava frieza, Sakura pergunta o que Rua achava que o vovô iria pensar dela, ao descobrir que ela estava tentando usar Rei para acabar com a existência de uma amiga. Ao ouvir aquilo, Rua começa a suar frio, ficando até mesmo sem palavras para contra-atacar. E voltando a sorrir, Sakura fala que ficará quieta por ela, e que era para Rua pedir desculpas para elas irem embora em seguida. E no momento em que Rua tenta se negar a pedir desculpas de forma malcriada, Sakura levemente dá um aperto em seu ombro, chamando seu nome com um tom de voz firme e fazendo Rua voltar atrás, aceitando se desculpar. E assim, se aproximando de Aya, ela fala que suas ordens para acabar com ela foram um pouco demais e então pede desculpas por isso. Aquilo deixa Kazuma extremamente surpreso, afinal Rua jamais havia se desculpado para alguém antes, o que faz ele acabar se perguntando se talvez ela teria finalmente refletido um pouco sobre suas ações. Mas enquanto ele pensava, Aya, ainda aflita, também decide se desculpar por ter mentido para todos durante todo esse tempo. Com aquelas palavras, Rua volta para sua expressão normal, falando que era exatamente isso e que para começo de conversa, tudo aquilo foi culpa de Aya. E que no topo de tudo isso, ela nunca irá perdoar o fato de Aya ter se aproximado de seu Kazuma, finalizando ao chamar Aya de baranga e meretriz. Ao ver aquele espetáculo, Kazuma rapidamente volta atrás com suas palavras. Aquela porca jamais refletiria sobre suas próprias ações. Depois disso, com tudo esclarecido, Sakura fala que era hora delas irem embora, mas que antes disso ela tinha uma pergunta a fazer para Kazuma. E assim ela pergunta se ele realmente não tem intenção de voltar para a família Takayashiki. Ele fica surpreso com aquela questão levantada por sua mestra, e então, curvando a cabeça como forma de respeito, ele responde que não, mas que sentia muito por ter saído sem dizer adeus para ela. Mesmo com um semblante levemente triste, ela aceita a decisão de seu pupilo, mas revela que seu avô não irá desistir tão fácil dele, já que sua meta é fazer Kazuma se casar com Rua a qualquer custo. Ela adverte Kazuma de que seu oponente é o homem mais poderoso do país, e que as coisas certamente irão ficar cada vez mais difíceis daqui em diante. Mas Kazuma, de modo completamente sério, fala não ligar, pois cortou os laços sabendo muito bem disso, e então revelando que tudo que ele quer é viver uma vida normal. Suas palavras deixam Sakura extremamente surpresa, e logo após isso, dando gargalhada, ela acha cômico que logo alguém do calibre dele deseje algo assim, mas que ela já imaginava que isso aconteceria algum dia, já que Kazuma não é alguém que
pode ser contido por uma coleira. E então, se virando, ela fala que já era hora dela ir embora, e que na próxima vez que ela voltar ali, ela gostaria que fosse como cliente. E ele responde de modo cortês que irá servi-la de modo especial quando esse dia chegar. Ao ouvir isso, ela se vira, dizendo que pode ser que a próxima vez em que eles dois se encontrarem, eles sejam inimigos. E Kazuma, mantendo um leve sorriso, responde que se isso acontecer, ele pegará leve com ela. Isso faz ela também soltar uma risada sincera, dizendo que era de se esperar de seu amado discípulo. E ao mesmo tempo que ela se despedia, Rua, que choramingava o nome de Kazuma, é arrastada para fora por Rei. Após tudo isso, Kazuma estende sua mão para Aya, que permanecia imóvel e incrédula com tudo o que aconteceu. Se aproximando de seu rosto, ele pergunta se ela estava bem, e entrando em pânico com aquela aproximação, ela, ficando corada, logo se afasta, dizendo que estava tudo bem, mas que seu cérebro ainda não tinha conseguido processar tudo o que aconteceu, incluindo o clube da luta e até mesmo da tentativa de cancelamento de CPF. Com expressão séria, Kazuma se desculpa por ter arrastado ela para toda essa confusão, mas Aya fala que ela foi a principal culpada pela irritação de Rua, e ao se lembrar do beijo, ela imediatamente fica vermelha igual tomate. E se levantando e começando a gritar, ela agradece Kazuma por ele ter protegido ela. E após isso, ela pergunta por que ele é tão gentil com ela, pois ela honestamente acha que não merece ser amiga de alguém como ele. Ao olhar seriamente para ela, Kazuma pergunta se ela precisava de algum requisito especial para ser sua amiga. E assim ele revela nunca ter tido amigos antes, então ele não sabia o que era o normal nessas situações. Mas que ele respeita muito a garota chamada Aya Hiragi, perguntando desse modo se isso não era o suficiente para eles dois serem amigos, deixando ela totalmente surpresa por suas palavras. Mas mesmo assim ela ainda não podia aceitar, pois não achava certo, decidindo assim realizar algum pedido dele, para que então eles fiquem quites. Kazuma, desse modo, aceita pedir algo para ela, e ficando com expressão séria, ele pergunta se ela faria compras junto com ele. E enquanto ela ficava sem saber o que responder, ele fala que tentou se vestir da melhor forma naquele dia do karaokê, mas que mesmo assim todos riram dele. Ele não sabia o conceito do que é normal. Então o que ele queria era parecer um garoto normal e descolado. E a timidez dele em suas palavras faz ela ficar aliviada. E assim ela agarra ele com um sorriso no rosto, falando para ele deixar tudo com ela, e que quando eles forem juntos ao shopping, ela irá transformar ele no cara mais legal do mundo inteiro. E quando ele pede para que ela o torne no cara mais normal de todos, ela fica incomodada com algo. Isso era por ele até agora chamá-la por seu sobrenome, e desse modo ela pede para que ele a chame de Aya. E enquanto ele ficava confuso, ela, fazendo uma expressão de cachorrinho abandonado, fala que gostaria que ele a chamasse pelo nome, e que ela gostaria de fazer o mesmo também. Ao ver a determinação dela, ele aceita seu pedido e então a chama de modo informal. E ela, se aproximando cada vez mais dele, pergunta sobre aquele beijo que eles deram mais cedo. Com isso, ele se desculpa, perguntando se por acaso forçou ela a fazer aquilo. Mas ela rapidamente nega, dizendo que estava tudo bem. E ficando corada, ela revela que aquela foi a sua primeira vez beijando alguém, e que ela gostaria de recriar aquela cena, agora com um clima e um cenário mais apropriado. Rapidamente entendendo seu pedido, Kazuma concorda. E então, sem pensar duas vezes, ele dá um beijo nela. E ao tentar afastar seus lábios dos dela, ela pede para repetir mais uma vez. Mas dessa vez é ela quem dá o primeiro passo, agarrando ele gentilmente enquanto colava seus lábios nele. Alguns instantes depois ela se afasta, totalmente embriagada por um sentimento até então desconhecido. E então, apoiando sua cabeça no peito dele, ela agradece de forma meiga e envergonhada. Em outro dia na escola e agora sem aquele clima tenso anterior, todos ficam surpresos com a notícia de que Aya estará mudando de classe. Mantendo um sorriso sereno, ela responde que muitas coisas aconteceram. Rua, por sua vez, tenta alfinetá-la, usando sua própria resposta com um tom de ironia, e então relembra que Aya terá que fazer novamente a prova de estudante especial, que é aquela onde decide se o aluno é comum ou de elite. E enquanto um dos garotos ficava surpreso, Rua, com um sorriso maldoso, fala que se ela falhar, ela será rebaixada a uma aluna comum, perguntando se ela conseguirá pagar as mensalidades se isso acontecer. Aya parecia abatida por um breve momento, até que então ela volta a sorrir de forma brilhante, falando que irá passar facilmente nessa prova e deixando Rua indignada com sua resposta otimista. Todos os outros logo percebem que o clima entre elas estava bem estranho e espinhoso, mas ninguém tinha a ousadia de perguntar algo. Após isso, uma garota chamada Honda entra na sala, e ao vê-la, Aya imediatamente chama por ela, deixando a garota muito apreensiva, que logo começa a olhar para todos os lados perguntando se ela precisava de algo. Aya então se desculpa por chamá-la de modo tão repentino, logo revelando que esse será seu último dia naquela sala, e que com isso tinha algo que ela gostaria de falar para ela apropriadamente. E assim ela se curva para a garota pedindo desculpa por todas as vezes que foi maldosa e pegou seu lugar, a impossibilitando de se sentar em sua classe.
Ao lembrar do dia específico, a garota logo fala que ela não precisava se desculpar por aquilo e que já estava tudo bem. Aya agradece pela compreensão de Honda, mas mesmo assim sua expressão ainda parecia aflita. Desse modo, ela revela que sempre foi cheia de si, pois se achava especial por carregar o título de aluna de elite, mas que no final aquilo não era nada. Tem pessoas que são incríveis mesmo não tendo nenhum título ou status, e o oposto também era real e ela tinha finalmente se dado conta disso. Mas enquanto ela se abria para Honda, Rua de repente interrompe a conversa soltando um suspiro. E assim ela pergunta se Aya estava realmente tentando fingir ser a boa moça mesmo depois de mentir para todos durante todo esse tempo. Ao ouvir aquilo, Aya rapidamente faz uma expressão séria. E quando os outros pedem o que Rua queria dizer, ela pergunta se eles realmente não sabiam de nada. E então, novamente fazendo aquela expressão retorcida e diabólica, ela começa a se perguntar em voz alta se deveria ou não espalhar a verdade para todos. E ao mesmo tempo que Aya se mantinha séria olhando para ela, alguém entra na sala chamando a atenção de Rua. Esse obviamente era Kazuma, que com expressão séria manda ela parar com isso, perguntando se ela por acaso tinha esquecido que Sakura mandou ela não encostar em Aya novamente. Ao vê-lo, Rua rapidamente muda sua expressão, ficando encantada com sua presença. E com sua resposta pronta, ela fala que não está encostando suas mãos nela, e que só está usando sua boca para denegri-la, além de que ela está somente falando a verdade. E enquanto ela falava, Aya chama Kazuma pelo nome. E então, se aproximando, ela agradece por seu apoio, mas fala que tudo está bem agora. E com uma expressão determinada, ela fala que contará tudo com suas próprias palavras. Sua decisão deixa Kazuma levemente impressionado, e logo após isso, Aya chama a atenção de todo mundo que estava ali perto. E assim ela revela que esteve fingindo esse tempo todo, fingindo ser uma pessoa descolada e mentindo para todos. Mas que a verdade é que a sua família é pobre e ela precisa trabalhar muito em seu emprego de meio período. O fato dela ter um namorado na faculdade também era mentira. E se curvando, ela pede desculpa a todos por ter mentido sobre tudo isso. Ela revela que estava assustada com a popularidade de Rua, de seus status e do poder por trás dela. E com isso ela continuou seguindo os passos dela, pensando que deveria fazer isso desesperadamente para tentar parecer boa o suficiente. E enquanto todos pareciam surpresos com aquilo, ela fala que está de saco cheio disso tudo. E ficando frente a frente com Rua, ela declara que a partir de agora ela irá tratá-la como uma pessoa qualquer, justamente como ela é. Rua, irritada, rapidamente pergunta o que ela queria dizer com aquilo, e Aya responde que faz bastante tempo que pensa isso e que Rua é uma garota muito mimada que acabou ficando arrogante por conta disso. Essas palavras deixam ela ainda mais irritada, e assim ela pergunta furiosa com quem Aya pensava que estava falando, mas sem ser intimidada, Aya aponta o dedo na cara dela, dizendo que ela precisava ter uma amiga de verdade, e que ela podia ser honesta com ela. E por um momento aquelas palavras parecem ter atingido Rua em cheio. Em pensamentos, Kazuma fala que Aya é uma garota incrível e que mesmo após tudo que aquela porca fez com ela, ela ainda quer ser amiga dela. E enquanto ele pensava, Rua gritava que não queria e que nem precisava de nada disso. Mas Aya responde que mesmo que Rua seja contra, ela ainda fará isso. Aos olhos de Kazuma, ela era verdadeiramente uma garota gentil. Isso até que, mudando a expressão, Aya declara na frente de todos que não irá desistir de Kazuma, fazendo ele e Rua ficarem com a mesma expressão de surpresa. Sorrindo, ela fala que mesmo que elas sejam amigas, nessa parte elas duas serão rivais. E após isso, ela se aproxima dele e agarra seu braço, o deixando ainda mais surpreso. De modo atrevido, ela manda ele ficar preparado a partir de agora, e então dá um beijo simbólico e carinhoso no rosto dele. E depois disso, soltando um sorriso desafiador, ela fala que não irá perder para a Rua e muito menos para a Mani. Nesse momento, todos na sala de aula ficam surpresos. E um dos garotos, soltando algumas lágrimas, pergunta o que fazia Kazuma ser tão popular, já que primeiro ele conquistou a Mani e agora a Aya também. Já a garota, por outro lado, perguntava quem é Kazuma realmente. Nada contente com aquilo, Rua, fazendo uma expressão demoníaca, declara que irá realmente cancelar o CPF de Aya dessa vez. Mas naquela mesma noite, ao falar tudo o que aconteceu, Sakura a repreende, falando que acabar com a existência da garota estava fora de questão. Ela ficou quieta dessa vez, mas se Rua tentar algo assim novamente, ela será obrigada a reportar isso ao avô delas. E além disso, Rua agora está proibida de usar rei novamente. Rua parecia não compreender o que estava sendo dito, e então, explodindo, ela fala que se não estiver ao lado de Kazuma, garotas estranhas irão continuar aparecendo como um enxame atrás dele, e que a última até mesmo o beijou na bochecha na frente de todos. Mantendo seu sorriso, Sakura pergunta por que Rua não aproveita e faz a mesma coisa, e ela, totalmente envergonhada, fala
fala que era impossível ela fazer o primeiro movimento nele, mas que se Kazuma dissesse que gostaria de beijá-la, ela não teria escolhas a não ser tentar dar o primeiro passo. Com isso, Sakura fala que ela deveria mudar o jeito com que tenta se aproximar dele, e que ao invés de tentar arrastar as pessoas para baixo, ela deveria tentar fazer coisas que Kazuma realmente gosta, pois assim ele não vai olhar para mais ninguém além dela. Rua fica realmente intrigada com as palavras de sua prima, deixando Sakura confusa com aquela expressão pensativa dela. Isso até que Rua, apontando o dedo pra ela, fala que Sakura tinha total razão, e totalmente alegre ela fala que irá imediatamente falar com o seu avô, deixando Sakura aflita e se perguntando o que ela irá aprontar agora e se ela realmente ficará bem.